Está começando SKCast. Chelesky recebe seus convidados e suas mais variadas histórias. Um bate-papo sem roteiro e descontraído. SKCast, um cast sem pod. Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Mais uma edição, o episódio 5 está começando. E hoje a gente tem muito papo bacana, né? Você deve ter visto aí o lado do esporte. Quero agradecer a todos que já estão com a gente na live, sejam bem-vindos, vão se inscrevendo, vão compartilhando, vão comentando, né? Quero agradecer também aos nossos patrocinadores que estão sempre com a gente, a Master Suspensões, tudo em suspensão esportiva para você, lá em Santo Antônio de Patrulha e também ao redor da região e Brasil inteiro para vocês. A Knifeflix, que tem cursos de cutelaria artesanal, se você precisa então. Você gosta desse nicho, vai lá knifeflix.com.br, você vai estar fazendo um curso de gabarito aí, aprendendo muito. Também a M Cronometragem, se você precisa levar para o seu evento aí de carro, moto, seja caminhão, você pode estar colocando a M Cronometragem no Brasil inteiro, seja listas particulares ou abertas. E claro, não deixando por menos, por último, a vírgula sonora que faz parte também desse podcast e nos proporciona muito material, muito conteúdo bacana aqui, como você vê. Vinhetas, inclusive a edição do podcast. Obrigadão por todo mundo que fortalece. Se você quiser também fortalecer, se você acredita nesse trabalho, pode chamar a gente aí que a gente vai estar conversando. E hoje estamos com um cara aí que, desde o começo do meu podcast, eu já pensei em trazer ele. Eu tinha botado o zóio no cara, mas num bom sentido, porque a gente viu uma trajetória bacana. E eu quero dar boas-vindas para o nosso amigo Alencar. Seja bem-vindo. Beleza, cara. Obrigado, né? Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, né? E quero desejar uma boa noite aí para todos que estão nos acompanhando aí no SKCast. Fico feliz de participar do 5º episódio, né? Um programa que está dando seus primeiros passos, né? Mas a gente já percebe aí que já começa a ser um sucesso, né? Então a gente fica contente de participar e conversar aqui, ter um bate-papo legal, né? Contar um pouco da história de vida da gente e isso é importante, né? Cara, eu que fico honrado. 5º episódio eu já tô apavorado porque passou tanta coisa aí desde o dia 25 de janeiro do primeiro, meu dia do meu aniversário, né? Tu vê como é que passa. E a gente quer trazer cada vez mais pessoas aqui. Então tem um trabalho, uma correria grande. E tu tá hoje aqui trazendo, né, o teu conto, tua história fica muito legal. Estou honrado por isso. O 5º episódio vai ser muito bacana. Eu queria saber contigo, vamos começar, quem é você? Explica pro pessoal, se apresenta aí pra galera. Nós temos esse nicho de começando aí. Quem é o cara? Eu me considero um cara legal, um cara bacana, né? Um cara pra frente, sempre positivo, né? Sou natural aqui de Panambi. Me criei nessa terra aqui. Saí jovem, né? Para seguir a carreira como atleta profissional, né? Foram 14 anos como atleta de alto rendimento. Depois voltei, né? Hoje trabalho na área da atividade física, né? Amanhã eu tô de aniversário, né, cara? 46 anos, meus né? Parabéns. No auge da carreira, né? Então, novinho? Então a gente tá aí hoje trabalhando na questão do esporte, do lazer, da qualidade de vida, né? Trabalhando naquilo que eu gosto de fazer desde pequeno. Então, a gente, desde pequeno, foi incentivado a prática da atividade física, né? Claro que os tempos eram diferentes, né? Estou com 46 anos, né? Então, a gente voltar no tempo, né? Há 35 anos atrás, né? As coisas eram completamente diferentes, né? A nossa cidade era diferente, né? Panambi, ali nos anos 70 tinha em torno de 15 mil habitantes, depois nos anos 80 ali 23 mil, então nós tínhamos na época a metade da população de Panambi de hoje. Então as famílias praticamente todas se conheciam, né? E era totalmente diferente, nós não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje, tanta qualidade, né? Então a gente foi criado praticando atividade física na escola, né? A gente era bastante incentivado pelos professores, né? E isso eu reconheço bastante, né, Chelesky? Os professores na época incentivavam a gente a praticar atividade física, era praticamente obrigatória, né? Os professores, claro que tinha casos que alguns alunos que tinham algum problema de saúde, né,
era evitado, mas o restante era um regime meio militar, né? Os professores cobravam, né? Então a gente se dedicava, né? E nos finais da tarde era aquele nos campinhos, né? Os saudades campinho, hein? Os campinhos, potreiro, né? Lavava a louça, limpava a casa pra mãe só pra poder ser liberado e jogar, né? Tu vê. E tava escuro, né? E às vezes tu escutava os gritos da mãe, né? E tu sabia que esse aí era um grito só, né? Era um grito e não vinha, o bicho pegava. É verdade. O bicho pegava. Então foi uma adolescência, né? E da época de criança também muito bacana, né? Eu sinto muita saudade, né? E a gente percebe que esses campinhos que a gente comenta, né? Os quintais, os terrenos lá de casa, né? Isso está se acabando, né? Porque as cidades estão crescendo, né? E hoje também o mundo está um pouco mais perigoso, né? Então os pais muitas vezes para liberar as crianças sentem um pouco de dificuldade. Né? Cara, eu fiquei lembrando a minha infância. Tu vê, tu tem 11 anos a mais de vivência e não é diferente, que nem eu era de Juricaba, o campinho lá na Foucault que a gente jogava, cara. Tu peleava até o último raio de sol que viesse, podia achar uma luz do poste e tu tava tentando jogar igual para encontrar a bola. Isso é muito legal. Isso muita gente pode se identificar, até olhando o vídeo aqui vai estar acompanhando. Tu falou que desde cedo você pegou muito nessa parte do esporte, né, e tudo mais. Mas qual que é a tua área assim que tu se desenvolveu, se destacou no esporte? E quando foi isso que tu começou a identificar? Assim, ó, a gente jogava futebol na linha, né? Às vezes ia no gol. Aquele tempo, na época de criança, a gente jogava muito reba, né? Bater pênalti, aí 2 defendiam, então é bastante. E na época nós não tínhamos acesso a assistir vídeo, não tinha internet, isso nem existia, né? Então a questão era mais rádio e televisão preto e branco, né? E a gente assistia os jogos e via os jogos, e aí aquele jogador que se destacava, muitas vezes você ia para o campinho lá e dizia, ó, eu sou o Tafarel, né? Eu sou o Mazarop, né? Então isso motivava. E aí eu comecei a pegar gosto, né? Meus primos me incentivaram a ir no gol e comecei a pegar gosto e comecei a mostrar qualidades, né? Como goleiro, né? Então aí as oportunidades foram aparecendo. Nós jogávamos no campo do Vila Nova, né? Tinha a escolinha do Vila Nova, eu comecei na escolinha do Vila Nova. Hoje ainda está ali o campo, né? Campo do Vila Nova, os treinos eram no domingo de manhã. Então era a maior festa do mundo, podia ter geada, podia estar chovendo. Aquilo descia todo mundo ali do bairro Fátima, do Vila Nova e aquilo era um monte de criança, né? De várias idades e nós jogávamos o domingo todo, né? E isso me motivou e logo depois, né, a gente foi observado, se destacando e tive a oportunidade de fazer teste no São Luís de Juí, né, na época. Né, então, o São Luís ainda é um clube mais forte, é um clube de Série A do Campeonato Gaúcho. Né, então, foi um período que a gente foi lá, ficou de observação lá e com bastante dificuldade, porque aquele tempo, para se deslocar de uma cidade para outra, não tinha tanto transporte, né? A questão de ônibus também, né? Então eu lembro que quando era pequeno, né? O pai dizia pro cara, ó, esse fim de semana nós vamos visitar o tio lá em Passo Fundo. O cara não dormia, né? Passo Fundo era outro mundo. Outro mundo, é Porto verdade. Alegre nós nem pensar, né? Sim. E hoje, as crianças de hoje, você fala, ó, nós vamos dar um pulo em Porto Alegre, é a maior normalidade do mundo, né? Se tornou Então muito isso rápido. nós tínhamos muita dificuldade. Cara, então o São Luís foi a tua primeira casa, onde São tu Luís foi a tentou... primeira casa. Que bacana. Fomos fazer teste no São Luís, né? Amigo meu, o Zico, né? Ele é natural de Ijuí. O Zico veio morar em Panambi e levou eu e o Daniel Ribeiro, né? Fazer teste. E a gente fez um teste lá. No primeiro momento o Daniel foi aprovado já de cara, né? Joga muito ainda. E eu fiquei sendo observado, né? Treinando, me dedicando e quando surgiu as oportunidades, né, eu procurei agarrar e logo comecei a treinar junto do profissional, né, e aí a carreira decolou. Cara, que bacana. Então, o Zico foi o responsável por te botar lá e ter trazer toda essa noção que tu teve, as oportunidades ali.
Naquela época não tinha a questão do WhatsApp, do contato. Era o olheiro, né? Era o olheiro, então a olhada. pessoa tinha que conhecer um dirigente do clube lá, ligar, marcar um teste para ti, né? Te levar lá, ser observado. Questão de... era mais por indicação, né? Mais por indicação. Então, como o Zico era de Ijuí, o Zico arrumou um teste lá, a gente foi lá, fez, né? E conseguimos ficar lá. E ele tá até hoje nesse ramo, nessa área? Não, ele trabalha num outro ramo, né? Então, num primeiro momento nós íamos, o ônibus saía às 7 horas da manhã aqui de Panambi, né? A gente ia de manhã cedo, era em torno de 7 horas, ficava o dia todo em Juí e à tardinha a gente voltava para Panambi, né? Porque na época, num primeiro momento não tinha alojamento. Era bate e volta, né? Bate e volta, né? Era bem puxado e logo depois, cara, a gente conseguiu um alojamento, né? Então, na época, o alojamento era embaixo do ginásio municipal lá em Juí, né? Então, era uma galera, né? Outros panambienses também moraram lá, outros atletas profissionais que foram profissionais moraram lá. Paulo Baier morou lá com nós. Eu conhecia o Paulo. da terra lá. Leandro Guerreiro, Paulo lá de Juricaba, né? Sim. Leandro Guerreiro, então diversos atletas, né? Moraram ali embaixo das arquibancadas do ginásio municipal, né? Mas isso com que idade vocês tinham? Nós estávamos 18 anos. Já. Que naquele tempo, juniores, ele ia até 21 anos. Né? Ele esticava um pouquinho mais. Né? E aí depois nós recebemos a oportunidade, eu me lembro, o Paulo foi um dos primeiros a descer lá para baixo, para morar no estádio 19 de outubro, tinha as arquibancadas, né? Morava embaixo. E logo depois a gente também teve a oportunidade de descer. E aí a gente começou a treinar com profissionais, né? Com jogadores de renome e comecei a ter a oportunidade também de jogar. E aí as coisas começaram a fluir um pouco melhor. Com 18 anos, tendo uma oportunidade aí, o cara sonha muito, né? Imagina. Tu falou do Paulo Baier, a gente achava o máximo aquele cara, velho. Nós jogava bola remendada, e ficava lá quem conhece a João Carlini e tudo mais lá, tinha o tal do viveiro. O viveiro era nosso canto, era um terreno baldio. E ali nós chutava, ali primeiro passo de bola, bicicleta, qualquer coisa era lá. E nós ia pra lá debaixo, daí tinha um campo São José, e nós ia lá olhar ele. Era muito bacana, sabe? Isso aí. Quando tu falou agora, eu me recordei dessa parada. E depois ele sumiu, então por isso ele tinha ganhado também a oportunidade de ficar por lá. Que interessante. Era diferente, né? Desde de treinamento, né? Então eu fico feliz assim de ter vivido um período que eu peguei a transição do futebol, né? Na questão da evolução da preparação física, né? Da preparação física. Logo que eu comecei a jogar, a gente trabalhava muito. Você entrava para trabalhar às 8 da manhã, saía ao meio-dia. Hoje os atletas trabalham no máximo 2 horas. Né? Então, trabalho em alta intensidade, nós trabalhávamos muito a quantidade, né? Mas tem outra questão também que a gente também ficava treinando, às vezes era escuro, a gente ficava treinando, o Paulo treinava cruzamento, a gente saída de gol e aperfeiçoando, né? Então isso, hoje a gente vê muita dificuldade, né? Principalmente nos grandes clubes, né? Na dupla Grenal, nós temos jogadores aí que não sabem bater na bola, tem dificuldade de fazer um gol de falta, né? Então isso é falta de treinamento, de dedicação, né? E eles estão ganhando uma nota preta, onde eles têm todo um centro de treinamento especializadíssimo, né? Hoje, comparar com antigamente, vocês eram guerreiros. Para se trazer toda uma qualidade que vocês traziam para brilhar para frente, né? Eu acho que vale muito mais quem era da antiga. Ali... Pior que tudo, o que era da mais antiga foi os melhores que apareceram, né? Se tu olhar os nossos, os reis e tudo mais, que o cara, né? Ronaldinho, o Tafarel. Eu era fã do Tafarel, cara, tá louco? Então isso é tudo na antiga. Hoje eu não sei se meus filhos ou os outros aqui vão se espelhar em alguém, tanto quanto antigamente eles tinham aquela sensação de tipo, eu vou olhar aquele jogador porque eu sou fã do cara. Né? Oscar, e nós não tínhamos tanta informação, né? Hoje o cara dá um chutinho, faz um gol, o cara é colocado na mídia como vira craque, né? Então é muito rápido e tudo era difícil, né? Eu quando comecei a jogar, no início eu nem luva tinha,
né? Chuteira pesava 1 quilo, né? Molhava era um peso, hoje são gramas. Luva, logo no início, a gente, para conseguir luva, né, de profissional, nós tínhamos que ir a Porto Alegre, a Caxias, buscar luva, né? Hoje, as luvas que os goleiros de seleção usam, você recebe em casa, né? Você compra pela internet, você vai aqui na loja, compra o mesmo material. Do teu tamanho ainda, né? Perfeitinha. Perfeitinha, né? Então, tudo isso facilitou, né? Sim. Desde a questão de gramados, né? Hoje os gramados são uns tapetes. Evoluído para a bola e o jogador exercer o máximo. Isso é muito bom. Então, desde de alimentação também, né? Então, isso, a fisiologia, a alimentação, os suplementos, né? Por isso que muito tempo atrás, né, as equipes do interior, que São Luís, Inter Santa Maria, quando iam jogar contra a dupla Grenal, sempre perdiam, né? Porque os caras tinham acesso à preparação física, a suplementos, a vitaminas, né? E hoje, com essa globalização, né, com a internet, o mesmo trabalho que os grandes lá, dupla Grenal tem, o São Luís de Juí tem. O mesmo suplemento, mesma questão de alimento também. Então, isso nivelou o futebol. Então. Cara, isso dá pra ver muito nítido, né, atualmente. Tu vê que o pessoal, parece que os profissionais regrediram do alto escalão de um Grêmio, Inter, um Caxias, né, que também estavam um pouco mais... Todos eles se equivaleram. O São Luís hoje, né, ou outros times jogam páreo a páreo. E daí até o torcedor enlouquece, né? Porque como o meu time desse jeito chegar no nível... Cara, eles evoluíram, como tu falou, foi tendo acesso, os preparadores, né? Botaram um treinador que tinha uma visão de evolução, né? Falando nessa parte de treinador, você tinha um treinador específico naquela época no São Luís pra ti? Ou você tinha que nem tu falou, ficar horas e horas tentando treinar ali sozinho? Como é que é essa parada? Eu tive muita dificuldade no início, né? Porque o cara era grosso, né? Saiu aqui de Panambi, não teve uma base, não teve um treinamento, né, de goleiro. E aí quando eu cheguei no São Luís eu sofri muito, porque o treinamento de goleiro ele é pesado, né? Ele é exigente, o goleiro é o primeiro a chegar e o último a sair, né, do trabalho. Então eu sofri bastante no início, né, para a questão da técnica, né? Desde pegada de bola, né, para você não soltar a bola. E aí nós já tínhamos o preparador de goleiro no São Luís, né? Então isso ajudava bastante, né, para corrigir, tá? E hoje é algo fundamental, né? Nos preparadores de goleiro, a gente vê que cada equipe ela tem uma escola, né? E isso se perdeu um pouco agora. O Internacional tinha uma escola ali que vinha do Schneider, do Tafarel, né? Que eram goleiros que foi passando depois para o André, né, que foi goleiro, o Muriel, né? Então que era escola de goleiros técnicos, goleiros que não eram tão, não se jogavam tanto, né? Tinham mais firmeza. Sabia onde estava indo. Estava indo, né? Então essa é uma escola que vinha do Tafarel e aí se tu olhar para o outro lado, para a questão do Grêmio, né? Você vem lá do Mazzaropi, o Darley, né? Já eram goleiros que estilo argentino, né? De se jogar. Malocão. Mais loucão, então de diversas escolas, né? Isso, quem trabalha é o preparador de goleiro, né? Que pega ali, principalmente em time grande, pega na escolinha lá, na base e ele vai formando. Né? E a tua função, como é que tu era? Mais firme ou tu gostava mais do bolero? Estilo argentino, bem, né, na raça, né? A altura tu tem, né? Raça, então tu tinha como segurar fechar os ângulos bem, né? E naquele tempo o goleiro, ele era exigido, o goleiro não podia dar troco, né? O goleiro tinha que ir para pegar firme a bola, não dar rebote, né? O goleiro não era tão cobrado a questão da estatura, né? O goleiro ele podia ser baixinho, ter um pouquinho de excesso de peso, mas ele tinha que pegar, né? E hoje não, hoje com a questão da bola, né? A bola hoje é bola muito mais rápida, né? Então isso mudou e os goleiros hoje, eu tenho 1,90 m, tenho uma estatura boa. Hoje, se for olhar para os parâmetros, eu já sou baixo, né? O goleiro é 2 metros e pouco, uma grande envergadura, né? O goleiro tem que ser rápido e o treinamento, os goleiros hoje, por isso que a gente vê às vezes muitos goleiros tomando alguns gols, né? Que a bola passa e tal,
porque mudou, né? Então hoje os goleiros são treinados também para espalmar bastante, né? Porque a bola está um pouco mais rápida. Bem mais. Tem muito frango acontecendo, né? Se o cara olhar, pá. E o goleiro, acho que é a peça. Isso ninguém vai se livrar, né? A peça-chave. Né? Então todo goleiro vai tomar frango, isso E não o psicológico tem, pega, né? tem que ter psicológico forte, né? Superar porque você tem que chacoalhar e bola para frente, né? Então, como é que eu vou te falar? O goleiro, eu acho que o goleiro ele tem que é algo diferente, né? Ser goleiro não é para qualquer um, né? O cara tem que ter, além de ter muita coragem, né? Porque muitas vezes tu tem que sair para uma dividida forte, né? Você tem que ter uma personalidade forte, né? Para superar essas questões, né? De uma falha, né? Tem que dar um reset na cabeça na hora. E tu tem que passar confiança, né? Pro torcedor, pro treinador, pros outros jogadores, né? Então, por isso que eu acho que goleiro numa equipe de futebol, ela tem que ser cargo de confiança do treinador, sabe? Tem que ser principal Ele é a peça-chave, né? Peça-chave. Muito. Com certeza. Eu não vejo hoje tanto, mas antigamente tinha o capitão sendo o goleiro, né? Porque tinha tamanha confiança, o cara via muito isso, né? Então me chamava a atenção essa parte do pessoal fazer todo o enredo, e quando vê, o capitão era o goleiro. E os caras, normalmente tá lá no meio, o cara tá, ou um zagueiro um pouco avançado, então mudou muito. Uma coisa que eu queria uma dúvida tirar, antigamente as goleiras, elas eram um pouco menores do que hoje, né? Ou é impressão pro goleiro isso? Do profissional a gente falando, né? O que acontece? Algumas equipes não existia um padrão, né? Hoje o futebol ele tem um padrão, a CBF lá diz para jogar um campeonato gaúcho, um campeonato brasileiro é aquelas dimensões, né? Então o pessoal vai ali, mede certinho. Aquele tempo tinha campo de 90 metros de comprimento, né? Campo de 110. Aí tinha equipes que jogavam em casa, deixava a goleira mais alta, maior, para fazer mais gol, né? Então tinha todas essas questões, né? Essas malandragens, né? Que existia no futebol, né? Mas hoje não, hoje padronizou tudo, é um tamanho bacana, né? Cara, tu depois do São Luís, quanto tempo tu ficou ali e para onde tu foi? São Luís eu fiquei 6 anos, né? 5 a 6 anos, né? Bastante. Em Juí ali. Aí o São Luís me emprestou um ano em 98 para o Avenida de Santa Cruz do Sul. Fui disputar a 2ª divisão, aí eu voltei. Aí fui emprestado para o Ituano em São Paulo. São Paulo? São Paulo, voltei. Aí nessa ida a São Paulo nós fomos para uma excursão para a Europa. Ituano na época foi fazer uma excursão. Ficamos quase 30 dias lá, né, na região da Alemanha, Suíça, Áustria, jogando alguns torneios lá. Né? Então, na época também não existia tanta tecnologia, né? A gente fala aqui em tecnologia, sim, né? Eu me lembro que quando eu fui pegar o avião, fui com 23 anos, né? Então era tudo novidade, né? A gente falava um pouquinho, algumas palavras em inglês, né? Me lembro que na Alemanha lá era marco, nem era euro ainda, era marco alemão, na Suíça franco suíço, né? Então foi uma experiência muito boa, né? A gente jogou vários amistosos lá, jogamos contra o Fenerbahçe da Turquia, o Zagreb da Croácia, então fizemos amistosos legais, né? Na época ficou vários jogadores lá, foram contratados, né? Então foi uma experiência muito boa que eu tive, né? E isso me amadureceu bastante. E qual é o que tu sentiu para que tu estava sempre acostumado aqui com a parte dos estrangeiros, a jogabilidade e tudo mais? Era mais pegada, era mais leve? Como é que tu sentiu lá? Quando eu cheguei lá, a primeira coisa assim que a gente ficou impressionado foi os gramados, né? Aqui no Brasil era tudo gramados ruins na época, né? Potreirinho. Era potreirinho. Chegamos lá, primeiro a gente foi treinar lá em Stuttgart, lá a gente já foi treinar numa grama sintética, né? Que hoje está chegando aqui, né? Então na época isso, há 20 e poucos anos atrás já tinha lá, né? Então o pessoal era bem disciplinado, né? A preparação física lá era forte, né? E que não tinha chegado aqui ainda no Brasil, né? Então isso veio depois. Então foram 6 anos no São Luís. Aí quando eu voltei do Ituano, houve uma negociação, né? O São Luís já tinha vendido o Paulo, já tinha vendido o Leandro Guerreiro, né? Então eu era a bola da vez, né? Então o São Luís me vendeu na época
35 mil reais, né, na época. E é uma grana, né? Aí eu fui para Joinville, né, o empresário de Joinville me comprou. E aí, de lá eu cheguei já no Joinville, uma estrutura bem maior, né? O Joinville é um dos grandes de Santa Catarina, né? Então a gente já chegou num clube de um patamar maior, né? E aí lá a gente foi campeão catarinense, né? Na época, o Joinville estava na fila, já fazia uns 12 anos que não ganhava um título, né? Então nós tivemos um grupo bom lá. Na época eu jogava o Perdigão, jogava lá. O Perdigão do Internacional estava iniciando a carreira, então... e dali em diante as coisas começaram a andar, né? Aí a gente foi subindo o país. Tu conheceu muita gente, né, cara? E que lugares que tu foi? O futebol, o esporte, né, Cheleski, o esporte, ele é algo fantástico, né? É uma ferramenta que, eu sempre digo, todos os políticos e quem puder usar o esporte como ferramenta tem que usar. O futebol, eu vou pegar exemplo o futebol, né? Ele consegue unir rico, pobre, dentro de um campo de futebol, com certeza, sem discriminação, né? Então o futebol, o esporte já parou guerras, né? O Pelé parou guerra. Então a gente tem que usar essa ferramenta, né? Tanto para o desenvolvimento das crianças, né? Nós estamos saindo aí de uma pandemia, cara. 2 anos trancados, né? Praticamente. Travou, né? Tudo. Travou tudo. E a gente percebe agora vários problemas de saúde aí com as pessoas, né? Principalmente as crianças, os idosos, isso sofreram muito, né? Tu ligava a televisão, era só coisa negativa, né? Então, por isso que agora é importante nós incentivar o esporte, a atividade física, né? Para as pessoas recuperar, né? Com certeza. Eu fui um que vi um pouquinho dessa doença como ela é no ano passado, mas de leve. Mas te digo assim, dá medo, né? Porque o cara tem que se cuidar mesmo, realmente isso. E depois tu tem o pós. Tu não volta com o que tu tinha. Tu tem que fazer todo um tratamento, tu trabalhar tua respiração. Se tu corresse, só corredor, o cara perde uns 30%, 40% de fôlego. Tu vai ter que recuperar isso, a corrida. Né? Eu já não corro, eu tenho um probleminha, né? Técnico com isso. Nós estamos agora jogando ali, né, com o pessoal do Flamengo, que eu comecei. Eu chego 15 minutos, parece que eu tô com uma bomba relógio por dentro de mim, explodindo a pressão de, tipo, não aguentar. Você foi fôlego, você foi tudo, né? Só que, claro, tem 2 quesitos. O peso e o que veio que me tirou também do que eu já tinha pouco, né? Mas é muito importante isso. Eu acho que o esporte, em qualquer momento, ele é saudável. Não tem como não ser, né? Qualquer um. Isso é muito bacana. E aí a gente foi subindo, né, cara? Então eu fui lá pro Joinville. E aí do Joinville eu fui pro Remo, em Belém do Pará. Né? Então o meu passe era... o que acontece? Voltando um pouquinho na história. Então, no momento que eu fui vendido em 99 pro empresário, foi logo que foi aprovada a Lei Pelé. Você lembra o caso do Ronaldinho lá? O Ronaldinho saiu de graça do Grêmio ali, estava terminando o contrato, praticamente de graça, deu toda aquela confusão. Então foi aquela época que mudou a Lei Pelé, que praticamente todos os jogadores pegaram o passe livre, né? E aí os clubes não tinham se adaptado, né? E aí eu fui negociado com esse empresário, e o empresário é que fazia o meio campo com as outras equipes, né? Então negociava e a gente foi subindo. Foi para o Joinville, do Joinville fui para o Remo em Belém, voltei, né? Então fui para o Ituano de São Paulo, né? O Gama de Brasília. E aí em 2006 eu vim jogar no Gaúcho Passo Fundo, Campeonato Gaúcho, né? E aí eu tive um jogo contra o Internacional de Porto Alegre, pelo Campeonato Gaúcho. Eu me choquei dentro da área e aí quebrei o maxilar, né? Quebrei o maxilar, tive fratura em 2 lugares, né? Então foi um período que eu tive que fazer cirurgia. Então questão da alimentação, eu já sou meio magrão, né? Então aí sem comer, então eu emagreci muito, então perdi muita massa. Então teve um período que eu tive que ter a recuperação, a lesão, né? Então me travou. E aí como eu estava em Passo Fundo, a família também, a minha filha, a minha esposa, né? Quero mandar um abraço para elas, estão nos assistindo lá, com certeza, né? Olha aí. A Gislaine e a Isabela. A gente ficou por aqui, a Isabela era pequena, então a gente ficou em Panambi aí até para
a questão da recuperação, né, da Sim. lesão. E aí naquela época a Serpanambi estava Começando. iniciando, né? E aí o pessoal, ó, Alencar, vamos jogar aqui na cidade, vamos dar uma mão, né? Então aí eu fiquei por aqui, jogamos o campeonato da segundona, né? Um campeonato duro, pegado. Duro. Complicado, é. Complicado. E aí eu tive uma outra lesão, né? Uma lesão de ombro. Né? Tive um rompimento do músculo e do ligamento do ombro. E aí tu começa a repensar, né? Eu já estava com 32 anos. Estava no auge, né? No auge da preparação, porque sempre procurei me cuidar, ser o profissional, né? Questão da alimentação, sempre dormir cedo. Então eu estava no auge desde a questão da experiência, né? E aí eu tive que meio forçar uma aposentadoria, né? Em 2008, né? Então em 2008 tive que forçar uma aposentadoria que eu não estava preparado, né? Não estava preparado para essa questão de parar de jogar, porque o futebol é um mundo, ele é diferente, é bastante vaidade, tu vive o jogo, né? Ele se torna o esporte, o futebol profissional de alto rendimento, ele é meio viciante, né? Então você chegar e se desligar, dizer, eu não vou mais jogar, né? Vou ir fazer outra coisa, se tu não tiver bem com a cabeça boa, e tu vai entrar em depressão, né? Então eu não estava bem preparado, aí o que eu pensei? Vou tentar ficar na área que eu gosto, né? Eu respiro esporte, eu gosto disso, vou buscar a minha formação, né? E aí fui estudar, né? Fui estudar em Cruz Alta, me formei em 2014 em licenciatura, Educação Física, depois bacharel, né? E aí, quando eu cheguei na faculdade, né, eu vinha com uma cabeça de alto rendimento, né, de treinamento forte, preparação física. Cheguei na faculdade e tive um choque de realidade, a questão da atividade física, né, como qualidade de vida, né. Então, e aí eu comecei a ver essa questão, né. E aí agora, como coordenador de esporte, a gente está procurando trabalhar nessa linha, né, de lazer, atividade física, qualidade de vida. Porque eu entendo assim que qualidade de vida, né, hoje a gente tem bastante, a expectativa de vida da nossa população, dos nossos idosos aí hoje do Brasil é 70, em torno de 76 anos. E eu entendo por qualidade de vida, né, que é você ter um bom emprego, você ter uma educação para os teus filhos, você ter uma boa saúde, né, chegar ao final do mês, tu poder pagar tuas contas em dia. Principalmente isso, atualmente. E tu também ter um lazer, né? Chegar, ter um lazer, tu ter uma atividade, fazer um futebol, né? Jogar teu futebol. E hoje a gente vê assim que o leque abriu, né? Anos atrás você só tinha o futebol. Hoje não, hoje são diversas modalidades, né, que existem. Com certeza, cara. Hoje o nicho é gigante, né? Mas, eu fiquei aqui navegando em tudo que tu me contou. Eu tô curioso. Essa parada do passe. O cara, a gente nunca conhece muito entre linhas dos passes quando tu foi contratado a primeira vez. Tu falou até, né, que foi um valor alto ali e tal. Quem cuidava de ti lá tudo era o cara que te adquiriu o passe. Ele que controlava, tipo assim, até a que ponto ele te cuidava. Eu fiquei interessado nisso e saber, porque é até uma coisa que muita gente não sabe, né? Comprou o passe por tantos milhões, hoje falam, né? Mas assim, até que ponto isso é agregado? Como é que funciona o tal do passe? O que acontece assim, no tempo ali, vamos pegar ali o tempo dos jogadores, vamos pegar do Internacional ali, eu sou gremista, né? Mas vamos pegar o Internacional, dos anos 70, Falcão, toda aquela turma, quase não existia empresários. O jogador, ele negociava direto com o clube. Né? Então o jogador negociava direto com o clube. E aí, com o passar do tempo, começou a surgir os empresários do futebol. E aí, com a Lei Pelé, a exigência de um clube para você fazer um contrato com um jogador era o máximo 5 anos. Então, o que acontece? Aí começou a entrar os empresários, né? Então, um jogador hoje com 15 anos, ele vai fazer o primeiro contrato profissional, no mínimo são 5 anos.
Então, quando aquele garoto está estourando ali com 20 anos, ele está pegando o passe livre. E aí a dificuldade dos clubes de renovar, né? Aí o empresário diz, não, eu não vou renovar, vou levar ele para o exterior. Então virou um comércio muito grande, né? E isso tem atrapalhado muito o futebol, né? Então, você vê que os jogadores muitas vezes estão preocupados em valores, o jovem está com a cabeça lá na Europa ainda, nem jogou aqui no Brasil ainda, e já está com a cabeça lá na... O sonho de ser um Ronaldinho, um Ronaldo, um Pelé, com os mais antigos, sempre tem uma coisa bem grande. Essa janela de abre e fecha que o cara vê é assustador, porque assim, ó, antigamente tu via, como tu falou, a mídia tu não tinha como acessar tanto. Quando tu via uma jogada ou o cara fez alguma coisa, tu tinha que esperar sair na TV, né? Nas noticiários. O cara estourou fazendo tal coisa, né? Era bacana. E hoje, como tu falou, é viral, qualquer coisinha, papum. E eu acho que o amadurecimento do jogador se estragou um pouco. Porque antes, que nem tu falou, ele era bem trabalhado, né? Era todo abraçado, tinha um cuidado, como tu falou, o pessoal acordava cedo, se regava tudo, alimentação. Hoje a gurizadinha é balada, é festa, é ostentação, né? Eu digo os jogadores, e alguns não, com certeza, alguns fazem seu papel, com certeza, né? Legal, mas tu via muito mais ele crescer num clube antigamente e virar joia, né? Do que hoje, né? Isso é uma grande dificuldade, né? Tu segurar esse jovem, né? Botar na cabeça dele, se cuidar, porque o futebol também é muita pressão, né? Muita pressão, muita mídia em cima, né? E um jovem administrar essa mídia, né? Televisão, né? Tem toda a questão de mídia em cima. Então, um jovem que não tem uma estrutura, né? Ele acaba se perdendo ali na frente, né? Então, a gente vê muito disso, né? Atletas que não tenham desde uma questão de estrutura familiar, né? Ele não vai longe, né? Então, dentro do caminho do atleta pode acontecer muitas coisas, né? Desde a questão de lesão muscular, a troca de treinador, né? Então, e são vários fatores que envolvem o futebol que atrapalham a carreira de um atleta, né? Então, é muita gente também mordendo, né? Muito empresário, gente querendo levar vantagem em cima desses atletas, né? E a gente vê muita história aí. E se você for para Porto Alegre ali, que é uma cidade um pouco maior, a gente vai encontrar jogadores assim que vestiram a camisa da seleção brasileira, né? Que hoje estão em dificuldade porque também ganharam dinheiro, mas não souberam também administrar. A cabeça ficou fraca ali nesse momento, não tinha um amparo, né? Isso não é fácil, é algo bem complexo, né? Então, é uma dificuldade que a gente vê bastante hoje no futebol, e é o sonho da gurizada, né? Todo mundo quer ser um Neymar, né? Atualmente o nosso maior referência seria o Neymar para a gurizadinha, né? Antigamente, eu sou da antiga, eu gosto muito do Ronaldinho e do Ronaldão, né, cara? Eu olho muito material ainda, tem até um canal que o cara segue só para ver os melhores jogados deles na Europa, né? Onde eles mais brilharam, né? Isso. Então, é muito legal essa parada. Claro, a gurizadinha hoje quer ser um Neymar, mas assim, por que não ser um novo Pedro, um Lucas, né? E tudo agregar. Muito se espelha. E até eu vejo que o Neymar amadureceu um pouco depois de muito tempo, que ele é referência. Então ele também não pode jogar tudo. E foi claro, ele tem a malandragem dele, né? E tudo essa parada. Mas isso é uma referência. Assim como tu, garanto que alguém era referência olhando você jogar naquela época. Com certeza o pessoal olhava, curtia, ia te acompanhar. Isso acontecia muito, né? O cara, vou lá olhar o jogo, porque eu gosto daquele jogueiro, o goleiro, né? Sempre tinha isso, né? Hoje não era tanto o time, mas sim tinha muitas pessoas que gostavam disso. Tu chegou a ter uma parte do pessoal ir lá querer autógrafo? Como é que foi essa parada quando saiu pra fora? São tudo fases, são momentos, né? E eu tive momentos bons, assim como também tive momentos ruins, né? Não é mil maravilha, a gente teve também momentos de dificuldade, que tu não estava numa fase boa, o cara batia um escanteio, tu tomava o gol, né? Então são fases que o cara vive, né? Mas também tive momentos bons, né? Aqui no São Luís de Juí, no Gauchão de 99, de 7 pênaltis que o São Luís sofreu na época, eu peguei 5. Peguei pênalti
No momento peguei pênalti do Christian no Beira-Rio, né? Aquele ano. Então, também, eu saía na rua, muitas vezes os pais, meu filho, você leu o Alencar, pegou pênalti do Christian no Beira-Rio. Então, isso Fica, né? fica na lembrança, né? Nos motivava, né? A trabalhar cada vez mais. Então, a gente também teve um momento bom no Joinville também. Então, a gente teve alguns momentos bons, né? E eu te digo assim, o futebol, ele tem, além dos momentos, tu cria grandes amizades, né? Eu, se fizer uma média hoje, 80% dos meus amigos eu conheci no esporte, no futebol, né? Então, isso te proporciona, né? Então, a gente fica muito feliz e as lembranças vêm, né? Então, a gente fica contente. E aí, voltando um pouco, que a gente estava falando da mídia, né? Hoje é tudo mais fácil. O WhatsApp, ele apareceu agora, né? Acho que ali em 2009 começou as mensagens, né? Filmar jogo aqui em Panambi, tinha poucas pessoas que tinham uma câmera para filmar um jogo, né? Às vezes para montar uma fita, a primeira fita que eu montei de lances, né? Ela era eu consegui com a minha esposa, muitas vezes gravava no Jornal do Almoço, né? De meio-dia passava os lances do São Luís, gravava, então aí tu pegava os lances, fazia uma montagem, né? Fita cassete. Fita cassete e tu mandava pro empresário para ele te olhar, né? Te analisar. E depois aí esses empresários começaram, e os clubes também, né? Começaram a pedir fita do jogo inteiro, né? Porque muitas vezes tu montava uma fita, tu era o melhor goleiro do mundo, né? Tu pegava os melhores lances. Sim. Né? Então tem toda essa questão. E hoje com a tecnologia ficou mais fácil, né? Você filma um jogo, né? Com o celular. Tu tem, acho que no mínimo uns 50 ao redor de ti filmando o jogo, né? Em vez de prestar atenção no jogo. Então, isso mudou muito, né? Então, isso facilitou também, né? Então, essa é uma dificuldade que a gente tinha, né? Na época, né? Para você fazer o teu marketing. Então, a gente ficava muito contente. Eu fiquei feliz quando a primeira vez meu nome saiu na revista Placar. Né? Então você saía o teu nome. Tenho guardado em casa lá 2 revistas Placar, né? Onde saiu uma reportagem lá, onde eu apareço, né? Então para mim foi um momento isso feliz, é glorioso, né? Então a revista Placar, ela era o top na época, né? Sim. Então o jogador que saísse numa reportagem na revista Placar, ele era bastante afamado, né? Tinha seu glamour, só Tinha seu seu momento glamour. de fama. É, muito bacana. E depois, que a gente falou, né? Sair no Jornal do Almoço, sair nos outros lugares também, né? Isso é muito... Principalmente, eu acho que quando começava a ter uma ênfase, era no Jornal Nacional que faziam antigamente, no momento, ou do esporte que vinha, né? Após ali o Jornal do Almoço, ali começavam a falar um pouco sobre os campeonatos ao redor e tudo mais, né? E isso era muito legal. Acho que era a Brenda que fazia até bons anos, né? Tinha os gols do Fantástico. Isso, um monte de coisa. Era uns programas bem charmosos, né? Puxado E o pra rádio, dar né? valor O rádio era muito forte, né? O rádio até hoje, sinceramente, tu rádio, escutar um jogo, né? Botar o fone e puxar e ouvir, não tem É coisa emocionante, mais... né? Ela O radialista tu tem que dar um valor, assim, épico, né, cara? Porque os bichinhos tem que puxar. Né? Assim como vocês estão lá em campo, ele também tem que saber o nome de todo mundo. Ele tem que conhecer o que está acontecendo. Ele tem que dar emoção para quem está ouvindo. Ele tem que transmitir isso, né? Isso é muito legal. Um abraço para todos os radialistas que volta e meia estão olhando aí. Brigadão. Isso aí, né? São fera. Nós estamos aqui, tem um chat, vamos dar uma olhada. O Johnny Severo, grande Alencar, tá aí na live. Um abração. Karina tá aí, esposa. O pessoal da livraria Inklings está com nós. O Ederson, meu compadre, tá sempre aí. Ele disse, no meu tempo a gente jogava bola na rua. E que bom tempo, né? Isso aí é show de bola. Na frente de casa, de vez em quando saía uma tampa do dedão. O chute... E doía, né? E doía. Não tem. Ia pra casa, colocava um pano e voltava a jogar. Cara, isso era gostoso. Lael Nazário tá com a gente aí. O Luca Bonapaz, manda um salve pro Luca. E a Isa, um salve. O Lucas. Olha aí. O Mochileiro tá de Saturno. Filha. Olha aí, viu? A propósito, como isso afeta o Grêmio? Qual que é essa da pergunta? Quem que perguntou? O Mochileiro de Saturno. O Jordan tá com a gente.
Matheus tá off também, manda um salve pro Luiz. Não, cara, eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui na live acompanhando, né? A gente sempre tenta trazer o melhor possível, devagarinho aí, né? Tem um que falou que a mesa tava bonita com o lanche. Todo mundo que vem aqui sempre vai ser tratado no mínimo dessa forma aí, a gente quer. O cara veio já lanchado, né? Mas tá aí pra ele também. Preparado. Então compartilha a live, comenta depois do vídeo acabar aqui, por favor. Chama teus amigos, manda, tem muito material legal aí, a gente vai trazer. E vamos tocar. Olha aí, filha do Alencar. Aí, ó, manda um salve pra Isa aí, ó. Um abração pro Luca e pra Isa lá que estão nos acompanhando, né? Isso é importante, família unida sempre. Sempre, o apoio, acho que da família é o principal, né? É o principal, ali né? que começa tudo a crescer. Ali é o começo, né? Eu vejo muita importância a questão dos pais incentivar, agora falando como professor, né? De educação física, né? E a gente vinha falando dessa pós-pandemia, né? E eu vejo que as crianças sofreram muito, né? Porque é um período de desenvolvimento, né? E as crianças ficaram em casa, trancadas em casa, sem escola, né? E a criança é um período que ela se desenvolve, né? O desenvolvimento da criança e a questão e a atividade física ela ajuda na questão do sono, né? A questão do sobrepeso, né? No desenvolvimento da questão desenvolvimento motor da criança, na questão do desenvolvimento da musculatura, dos ossos, né? Que está tudo em formação. Então, por isso que é importante os pais incentivar as crianças. Não daqui a pouco jogar futebol, pode fazer o que quiser, mas brincar, correr, se movimentar, né? Então isso é importante e a gente fica muito triste aí que muitas vezes a gente vê aí os nossos deputados e governadores muitas vezes cortando aí a educação física das escolas, né? Que é algo que tinha que permanecer, né? Então às vezes quer cortar gasto, corta do lado errado, né? Então isso vai pagar ali na frente, né, Cheleski? Quando a criança crescer, aí tem a questão hoje nós temos aí a questão muito grande a questão da obesidade, da hipertensão, da diabetes, né? Então isso vai causar problema de saúde ali na frente e nós vamos gastar muito mais, né? Então cada vez que incentivar as pessoas a caminhar, a fazer uma atividade, a pessoa vai estar com a tua imunidade forte. Então, no momento que você tiver algum problema de saúde, tu vai estar mais forte para lutar contra essa questão, né? Então, por isso que é a importância das pessoas se movimentar, não pode parar, né? Então, agora, isso é importante. Então, eu estou bastante preocupado, né? Essa questão aí, porque a gente conversava com o nosso amigo e médico, Dr. Aires, né? Mando um abraço para ele também. Ele me falando da preocupação da questão de muitas pessoas depressivas, né? Procurando tomar calmantes. Isso é preocupante, né? A mente é muito... Tem que dar um alerta gigante, né? E a gente percebe assim também que as pessoas estão intolerantes. Você vê aí em jogos de futebol aí no Grenal, né? Que ia acontecer, as pessoas brigando. Você vê lá no México também. Então... E o esporte é fundamental, né? Ele ajuda a pessoa a relaxar, tirar a tensão, tirar o estresse, né? Então, por isso que a gente, fazendo um desabafo aqui, né? Aproveitando nossa live. Mas precisa botar consciência, eu acho, em todos que vêm. A gente ocupa esse meio de comunicação aqui também. Para isso, eu acho importantíssimo. Inclusive, eu me senti mijado, né? Porque tu falou ali de mínimo um caminhar. Eu, do meu tamanho que eu tô hoje, né? 110 quilos, cara. E eu não era assim. Eu tinha 88 a 11 anos atrás. Olha só, que diferença, né? Isso foi criando uma comodidade tão grande que, claro, aliciado ao correrio, eu sou uma pessoa que vivo no 12. Já vivia muito mais em outros ambientes, pegava muito... Eu me interesso por assuntos, por coisas, eu vou de atrás e quero conhecer, entendeu? Não é que tu é um pula-pula, tu abre o leque e tu quer descobrir o que acontece, né? Então, eu vou lá e quero ganhar conhecimento. Né? Inclusive, esse material aqui. Sim. Jamais sabia, né? Um ano atrás, direito que isso ia acontecer, né? Então, é muito bom. Só que ainda o condicionamento físico, como eu te falei, nós jogando bola lá, eu vejo que tá muito ruim para mim. E pesa isso
para meus filhos, né? Eu vejo que minha pequena gosta muito de bola, pega e chuta bem certinho. Um dia que nós estávamos no Flamengo lá que ela veio, ela tomou a bola do outro menino e saiu chutando com um pé, com outro, com um pé, com outro, e saiu tocando aqui. E o pessoal ficou olhando, e eu disse assim, e acho que tocou 2 ou 3 vezes na bola. Só que assim, ela adorou aquilo. Então a gente tem que, no mínimo, fortalecer um pouquinho os nossos filhos e a gente mesmo. Não adianta você só botar você, os meus filhos precisam fazer exercício. E o cara, como é que tá, sabe? Porque isso é difícil, não? Tu tem a tua rotina, né? Do trabalho, do dia a dia, tu chega cansado em casa. Eu sempre digo para a questão você manter uma rotina de atividade física, sair do sedentarismo, né? Você tem que ter mais ou menos um regime militar, né? Tu tem que ter uma disciplina muito grande, porque senão tu chega em casa, liga a TV, deita no sofá, liga o ar-condicionado nesse calor, não tem coisa melhor do mundo. É verdade. Então, por isso que daqui a pouco tu tem que ter um regime forte, né, para poder seguir, senão tu acaba desistindo. Tu vai 1-2 dias, depois tu já abandona. Mas eu vou começar, cara, eu preciso. Eu acho que eu me sentia muito melhor antes quando eu fazia exercício, caminhava, sabe? E é bom, agora a cidade aqui tá bem propícia a dar umas caminhadas boas, né? E para você, eu sempre digo assim, a caminhada, a corrida é o esporte mais barato que existe no mundo. Você pode caminhar de pé descalço, você bota um calção, uma camisa e um tênisinho e toca. Tu não gasta nada, tu só vai gastar a tua energia. A disposição para fazer isso. Então isso é importante. E é o que mais cresce no mundo, né? É a caminhada. Por isso a questão da preocupação aqui na cidade e nós ali da secretaria, né? A gente é melhorar assim os passeios públicos, criar outras áreas para incentivar as pessoas a praticar, né? A criar um hábito ativo, né? Mudar o estilo, ter mais a questão ser mais ativo na parte física. Então essa é uma questão importante, né? Que ela vai vir muito agora, essa pós-pandemia aí, porque as pessoas estão indo nos médicos e os médicos, vai fazer uma atividade, vai caminhar, sim, sai de casa. Então, isso vai ser muito forte a partir de agora, quando as coisas começar a se liberar um pouco mais. E a questão da máscara também, né? É ruim essa máscara, sufoca, né? Ela te tira uma boa parte da respiração natural que o cara tem. Natural, então, claro que ela é importante, né? Ela é importante, mas ela atrapalha também bastante. Eu achei muito bacana quando você falou que você queria parar, quer dizer, queria não, forçou automaticamente as lesões de parar, mas você achou um meio de ficar dentro do nicho. Isso foi em que época, mais ou menos, que tu começou tu se formou e daí tu começou a abranger aqui, tu foi para ser apoiado, tu jogou um pouco aqui e depois tu começou a trabalhar na parte da preparação física, essas coisas, como é que foi? Eu joguei 2007 e 2008 na Serpanambi, e aí nós éramos ainda uma equipe semi-profissional, né? Então nós não era uma equipe totalmente profissional. E aí na época eu me coloquei à disposição para ajudar nessa transição do amador para o profissional. Que o profissional ele tem que ter toda uma estrutura de material esportivo, treinamento de manhã e de tarde, academia, vitamina, questão de viagens, toda uma logística. As coisas têm que funcionar para você poder ter um resultado. Aí eu coloquei à disposição na época e aí comecei a trabalhar como coordenador, na época supervisor de futebol, né, ajudando também nas contratações, e a gente foi longe. A gente fez sucesso, teve um ano em 2009 que a gente quase subiu para a primeira divisão. E então aí logo depois, e nesse meio tempo eu ia conseguindo tocar a faculdade, né? Formação, e no momento que eu me formei, eu já trabalhava no Cometa também, dando treinamento para as escolinhas, Cometa, escolinha de crianças, né? Trabalhando ali. Então eu comecei a ocupar a minha cabeça, né? E aí eu consegui me desligar um pouco da questão do profissional, né? Muitas vezes dava vontade, né? Antes, que nem eu te falei, o futebol ele é viciante. Ele é viciante, né? Então muitas vezes ele te cutuca, que você quer,
Mas foi passando, né? E eu consegui absorver isso aí. E hoje a gente está nesse caminho ainda, né? Vivendo dentro do esporte, nessa questão. E jogando sábados à tarde, né? A gente joga de brincadeira para não se desligar completamente. Cara, é bacana. Tu falou do Cometa, né? É uma escolinha onde proporciona a muitos jovens um conhecimento do que eles têm de habilidade, eles vão exercendo e depois disso podem alavancar. É como se fosse ali a formação base para tu ver se tu tem o futuro realmente, né? O pé na bola, né? Que tu nasceu com o pé na bola ou não. Eu acho muito legal. Eu confesso que nos últimos 2 anos eu vi uma baixa de informações sobre o Cometa. Eu achei que até quase tinha encerrado. Ele ainda está em funcionamento, Existe. tudo. Eu sei, eu tenho um amigo, Michael Dupont, ele fez treinamento específico para goleiro, né? Isso. Né? Fez uma preparação. Inclusive o Michael vai estar um dia com nós aqui, né? Então eu acho muito bacana isso daí. E ele foi um tempo no Cometa ali. Essas bases pelo Cometa, você ainda tu tem contato ainda ou só foi uma época? Não, eu fiquei 9 anos, né? Trabalhando como específico, né, com crianças nessa questão de treinamento. E o Cometa hoje está bem estruturado, né? Claro que a pandemia travou tudo, né? Foram 2 anos e que tudo parou e agora começa a voltar aos poucos. E eu vejo essa questão da escolinha, do futebol, ela é muito importante, né? As crianças participar, quem tiver a oportunidade de jogar, tanto futebol, vôlei, porque ali a criança também ela aprende a ter disciplina, né? Sim. Você tem os professores ali cobrando, tem a questão também da criança lidar com as emoções, do saber ganhar um jogo, lidar também com a questão de perder, né? Então são emoções que a criança vai vivendo e vai preparando ela pro mundo, né? Então eu vejo com os olhos assim, bons olhos, né, essa questão, e é uma questão que nós temos que incentivar, né? A gente, Panambi já teve mais, aqui falando específico da nossa cidade aqui, nós já tivemos mais escolinhas, né? E o importante é nós fomentar. Claro que essa é uma dificuldade muito grande, né? Que a gente percebe pessoas para liderar essas entidades, né? A gente vê clubes aí com dificuldade, clubes sociais, recreativos, né? Igrejas também, a gente vê com dificuldade de achar novas lideranças, né? Porque aquelas lideranças mais antigas vai passando o tempo, muitas vezes vai cansando e elas estão com dificuldade de achar pessoas novas, sangue novo para assumir essas entidades, né? Então isso também é uma dificuldade que a gente percebe, né? E isso em todo canto. Realmente, tu achar um cara que está disposto a seguir um projeto e inovar, sabendo que vai enfrentar pessoas, porque assim, tu tá ali, tu vai botar tuas ideias, tu vai botar um projeto para esse nicho e daqui a pouco tu vai ter as indagações. Você tá preparado para isso? Tem muita gente que olha assim, eu não vou me botar porque tem o contra. Cara, a vida inteira vai ter o contra. Você tem que mostrar a diferença, o lado que pode ser reversível ao que a pessoa tá vendo ali, entendeu? É só assim que todo mundo vai alinhar. É uma pena que nem tipo a Ser Panambi. Foi muito legal ver ela se motivar há alguns anos, agora não sei quantos faz parado, mas depois se desfez, porque faltava uma gestão maior, e eu que sou de fora, que não tenho conhecimento nenhum quanto a isso, mas eu achei que, tipo assim, faltou muito mais empenho da gestão, não sei quem foi que abraçou e depois voltou, aconteceu ali, podia ter continuado muito mais, né, porque foi um alto e baixo, uma gangorrinha ali, e depois eu não vi mais. Eu acompanhei um pouco, quando eu ia lá no campo com os guris, né, a turma de 13. Então ali nós ia de tarde, tirava umas fotos, né, filmava algumas coisas assim, esportivamente, e isso sumiu. Realmente a pandemia nos travou, mas eu acredito que Panambi não tinha que deixar a Ser Panambi apagar. A nossa cidade é uma cidade diferenciada, é uma cidade que gosta de esporte. Se você vê a história de Panambi, e nos finais de semana é uma cidade que respira esporte. Aqui nós temos, se você sair sábado de tarde aí nos campos, né? Eu me assustei com isso, realmente. O que nós temos de campo de futebol e o nosso terreno aqui, né? Ele dá essas condições,
mas a gente vê diversas modalidades esportivas começando a aparecer, né? Tem a questão do ciclismo está muito forte, corrida de rua, né? Você vê o motocross, você vê a galera do basquete, a Bosch, A Bosch, a tu vê, Bosch, né? A Bosch tá pegando. então são o tênis. Tem campeonato, então, né? se você começar a falar, nós vamos encher duas mãos aqui de modalidades esportivas, né? Tem o pessoal do som, né? Pessoal do som. Então são esportes, são lazer, né? Que nós precisamos, porque nossa cidade é uma cidade que trabalha muito, né? A nossa cidade, ela está vivendo um momento bom, nós temos bastante empregos, né? Mas as pessoas precisam também descansar, precisam sair com os seus filhos, dar uma recuperada, né? Para na segunda-feira estar de novo. Então, por isso que a importância de nós termos esses espaços aí na cidade, né? Dar condições nessas infraestruturas aí para o pessoal ir descansar, levar seus filhos com segurança, né? Sair um pouco de casa, né? Porque só dentro de casa não dá. Alencar, tu com todo esse teu conhecimento e trajetória, tu acha que a pandemia auxiliou as pessoas a ter um pouco mais de conhecimento sobre sua casa? Todo mundo teve que regredir, né? Tipo, a se afastar do mundo em si, público ao redor, né? O pessoal do dia a dia, o cotidiano louco, e teve que voltar para suas casas, tiveram que reaprender. Mas eu acho muito interessante, na minha visão, que o pessoal reaprendeu a dar um pouco mais valor para a família, né? É que nem tu falou agora que a pessoa precisava curtir. A pandemia nos ensinou uma nova forma de viver com a família, né? Isso, claro, segurou um pouco, né, que os condicionamentos e tudo mais, mas como é que tu vê a pandemia para com a família e o esporte assim em si? Como é que tu tá vendo isso? Eu vejo assim, ó, ela aproximou, né? A pandemia nos deixou mais em casa, só que nós temos que ver como é que nós vamos lidar com isso, né? A questão agora, nós ficamos 2 anos trancados, né, praticamente dentro de casa, com bastante restrições, e agora a gente começa a sair, as coisas começam a ser liberadas, né? Um maior público, menos restrições. A minha preocupação e o meu medo é como é que nós vamos se comportar. Será que nós vamos sair afoitos? Louco, né? Então nós temos que ter essa minha preocupação, ter um pouquinho mais de paciência, né? Tranquilidade, voltar aos poucos, né? Um passo de cada vez, essa é a importância, né? A gente perdeu muitos amigos, então a gente, vizinhos, conhecidos, familiares, né? Então o pessoal perdeu, então foi uma carga muito forte. Você, que nem a gente falava no início, tu ligava a televisão, era só coisa negativa, né? Então a gente tem que procurar agora ser positivo, trazer coisas boas e aos poucos começar a voltar à rotina. Não chegar, abrir a porteira e sair moda louco, né? Mas devagarzinho e voltando com segurança. Falando do esporte, futebol, conversando com os amigos aí, o pessoal, muitos acima do peso. Tamo né? junto. Muito tempo sem jogar. Então aí esse é um perigo, né? Daqui a pouco Sim. tu querer jogar fora de forma. Então volta, se condiciona um pouco, vai voltando aos poucos, entra, joga 15 minutos, né? Dali no fim de semana de novo, joga mais 30. Então, aos poucos as coisas vão voltar à normalidade. Cara, é bacana essa parada aí toda. Eu vi uma pergunta aqui, ó, do chat sobre pra ti aqui específico. A Isabela tá perguntando qual foi o jogo ou o campeonato mais difícil que tu passou, que tu presenciou assim na tua carreira que tu teve. Tem momentos assim, são marcantes, né? Mas um momento que marcou foi no ano de 2000, né? O título catarinense. Que o Joinville fazia 12 anos que não ganhava um título. Né? O Joinville e o Avaí eram as equipes que tinham mais título em Santa Catarina, e o Joinville uma pressão muito grande para ganhar o título. Né? E nós perdemos um clássico para o Figueirense em casa,
E aí a torcida quebrou os vidros do ônibus, né? Botou uma pressão muito grande e naquele momento nós jogadores nos unimos, chegamos no hotel lá, reunimos, fizemos uma reunião e fizemos um pacto que nós íamos ganhar o título, né? Ia buscar os resultados, né? E a gente conseguiu, né? Ganhamos, tiramos fora equipes fortes e na final da decisão a gente conseguiu o título catarinense. Então são momentos que marcam, né? Que a gente cria laços de amizade com os colegas, né? Então isso foi algo marcante na carreira, né? Então, e eu também agora, aos poucos as coisas vão vindo, né? Eu tive grandes treinadores, né? Treinadores, pessoas inteligentes, pessoas que nos ajudaram bastante, né? Tive a oportunidade de trabalhar com a Adenor Bach, o Tite, no Caxias, né? Em 2000, antes dele ir para o Grêmio, né? Foi um período curto, né? Mas um cara também positivo para frente. Tive outros treinadores também, Paulo Sérgio Poleto também, que hoje é falecido, né? Mas foi um treinador também que passou boas informações, boas ideias, né? Que treinou o Grêmio também, foi um treinador que treinou o Grêmio. Então essas pessoas também a gente tem que reconhecer, né? Com certeza. Reconhecer essas pessoas e se o cara começar a citar aqui, né? Daqui a pouco tu vai esquecer alguém e ela vai ficar chateada, né? Mas Mas o pessoal sabe, quem rever isso, com certeza vai lembrar o aconchego, a proximidade que tu tinha. Eu achei muito bacana, que nem tu falou, vocês foram lá sob pressão e fizeram um trato, né? O pacto que vocês juntam, a união ali puxou. Isso aí que muda muito dentro de uma equipe, né? A união dos jogadores entre si, né? O elo com o treinador. E isso não existe mais, cara. Isso não existe mais. Eu vou te falar por quê. A união dos jogadores, dos grupos, muitas vezes você ia lá, se reunia, fechava o grupo, nós vamos ganhar aquele jogo, tu ia lá e ganhava o jogo. Né? Hoje não existe mais. Por quê? Quando terminava o treinamento, os jogadores ficavam ali no campo, batendo bola, conversando, né? Daqui a pouco faziam uma janta lá, um churrasco, reunia todos os jogadores do clube. Hoje não. Hoje terminou o treino, os jogadores, cada um pega a sua bolsinha, seu celular, seu carro e ó, tchau, obrigado. Tchau, obrigado, cada um vai para o seu lado, então não tem mais aquela união. Isso né? falta, E né? isso se perdeu no clube. Então são várias vaidades e um clube de futebol grande, que tem um plantel grande, que tem em torno de 30 jogadores. No Internacional lá tem Grêmio, Inter. São equipes aqui, a gente falando de equipes mais aqui do nosso estado, são equipes que tem 30, 40 jogadores. E o treinador escala 11. E aqueles restantes. Então, muitas vezes, os caras ficam fazendo trairagem para tentar derrubar treinador, fazendo corpo mole. Então, isso existe muito no futebol. Então, por isso que a gente vê os clubes aí com bastante dificuldade, né? Os jogadores chegam, muitas vezes, fazem um contrato longo, ganhando bem, né? Os caras ganham bem e, muitas vezes, trabalhando contra o clube, né? Então, isso, muitas vezes, me deixa triste, né? Porque aqui no próprio São Luís de Juí, aqui, nós chegamos a estar 2, 3 meses de salário atrasado, né? E nós reuníamos o grupo e, ó, gente, vamos ganhar o jogo, não vamos deixar a peteca cair, porque se nós largar, abandonar, aí que os caras não vão pagar nós mesmos. Então vamos procurar ganhar os jogos, né? Tá na frente, porque aí nós temos mais força para poder cobrar, né? É verdade. Então isso a gente não vê tanto mais, né? E tu vê muito time endividado hoje, né? Se tu olhar, e não é pouca grana, é milhões. Eu fico, que nem tu falou ali, o jogador às vezes trabalha contra o próprio. Ele foi contratado, ele tem aquele auge, tem a coroa dele, vamos dizer assim, né? Que ele chegou já como uma estrelinha, só que quando vê não começa a render. Daí ele diz que o grupo não tá vindo contra ao apoio dele. Cara, não é tu tem que todo mundo se ajudar e tu tem que baixar, acho que tua bola e jogar junto para crescer. Como era bom ver a Copa. Eu acompanhei 98, 2006, foi ali as mais top tinha 94, nós ganhamos o título, 2002. Então, 2002 foi muito bom, né? Mas assim, a união dos guris, dava pra ver os vídeos por fora, né? Tu entendia que eles estavam pelo jogo, né? Eles estavam sabendo que eles estavam crescendo, mas unidos. Então, quando tu falou da parte de união e coisa, muitos eu acho que tinham que ganhar pelo que rende. Aí eu queria ver a coisa. Eu conversava, agora no final do ano nós tivemos um encontro aqui no São Luís de Juí, uma festa esportiva ali
ex-atleta São Luís. E aí o Darley, ex-goleiro do Grêmio. Não, obrigado. Vou na água mesmo. O Darley, goleiro do Grêmio, aí nós conversamos ali, né? Depois do jogo, jogamos junto ali. E depois a gente conversava, né? Aí falando essa questão, foi bem na época ali que o Grêmio foi rebaixado ali, os últimos jogos, né? E aí a gente conversava a questão de... E aí ele me colocava assim, ó, que no tempo do Grêmio dele lá, você perdia um jogo, você saía, muitas vezes o jogador brigando, né? Discutindo. Pé da vida. Pé da vida, brabo. Durante a semana nem saía na rua de vergonha, né? E aí hoje você vê os jogadores perdem um jogo, o clube é rebaixado, os caras se abraçando, dando risada, sem uma identidade, né? Uma balada depois. Isso aí é algo que Frustra, machuca, frustra. Né? Principalmente o torcedor, que briga muito, né? E aí a gente vê pessoas que... Porque o futebol ele mexe com as emoções, né? Mexe com as emoções das pessoas. Então, por isso que muitas vezes a gente vê aí alguns torcedores aí que se descontrolam, né? O que aconteceu no México. Lamentável pra caramba, né? Eu sou contra não ter a barreira. Um gigante. Cara, isso... acho que tu levar teu filho... eu fui do Grêmio novo, né? Por uma rara oportunidade que deu. Em cima do laço, o cara disse, entrei pro ônibus e me fui. Conheci lá. Que coisa deliciosa sentar, né? É uma emoção que não... Ali. E o jogo em si, eu fiquei abobado no meio, bem certinho. Uma criança que não ganha aquele primeiro presente, mais de nada. Então, tu quer levar teu filho, quando tu é um pouco mais, assim, emocionado, que eu posso falar a palavra, mas o cara é paixão. Quando o cara é mais apaixonado pelo futebol, tu quer levar teu filho, tu quer mostrar pra seguir a raça, seguir defendendo tua bandeira, né, ali do time. E daí quando vem essas pauleiras, essas coisas e tal, tudo, ou o time não, né, tipo, começa aquela história de crise, os grandes clubes aí é complicado aguentar, principalmente os goleiros, né, comentando, olhando, os caras sofrem uma pressão diária, que o psicológico, quando nós falamos antes, o psicológico tem que ser muito bem tratado, porém, o pessoal acaba se perdendo e não é mais a paixão saudável. O torcedor tem uns que desencadeiam uma coisa assim que se torna agressivo, que nem acontece, né? Sai do giro, ofende. Quantas vezes já foi cancelado pessoas... Hoje a palavra é cancelado, né? Pessoas ofendendo. Ainda bem que saiu um pouco do racismo, né? O racismo sumiu um pouco porque foi feito umas sanções muito grandes, né? Numa época aí, uns 3, 4 anos atrás, tu via muito isso. Eu não sei, nunca aconteceu contigo, assim, de alguém te deixar meio desconcertado em jogo? Olha, a gente sempre ouvia, né? Bastante, né? Pobre da principalmente mãe. No fundo da goleira, né? A gente escutava bastante, mas graças a Deus, sim, eu sempre tive uma personalidade forte, né? Tive sempre preparado psicologicamente para esses momentos, né? A gente... Claro que muitas vezes a gente percebia que torcedores, às vezes tu olhava para a tela e tinha torcedores que nem você falou, passava da bola, né? Passava da bola, passava da linha da bola. Mas aquele tempo era mais no grito, assim, às vezes você ouvia uma palavra de ofensa, né? Mas hoje com as redes sociais isso se abriu o leque, né? Então as pessoas perderam um pouco o controle, né? E muitas vezes ofendem, fazem críticas. E isso muitas vezes ofendendo a família, né? Então isso pesa muito, por isso que muitas vezes esses atletas também eles têm que ter um pouco de blindagem, né? Não se expor tanto, né? A gente vê atletas aí se expondo muito a sua vida também, e isso com certeza atrapalha a carreira, né? A carreira e acho que todo o lado familiar também, né? Porque muita gente às vezes aposta em ti muita coisa e quando vê o cara tá lá e tô nem aí pro que estão fazendo, eu tô achando que tô certo e vai. É complicado, tem uns que são cabeça dura, né? Até aprender a alinhar. E hoje, e isso é do ser humano, né? Na primeira dificuldade que tu tem, muitas vezes é tu descartar ou isolar e partir para outra, né? Fugir daquele problema, né? Então isso acontece também nos clubes de futebol. A gente vê a pressão também muitas vezes da imprensa, né?
do pessoal. Um atleta não foi bem, eles botam a pressão para mandar embora, não dão uma sequência, né? Então isso atrapalha bastante. Eu não me lembro qual foi o time que eu vi 2 semanas atrás, uma reportagem num site onde, acho que era o Palmeiras que tá com uma dirigente agora que é feminina. É uma mulher, né? Isso, cara, no início do jogo, todo mundo lá, não sei o que, você não é dona do timão. Pá, ganharam. Tamo junto, não sei o que, coração, e cantaram, fizeram acontecer. E eu disse assim, como que é do lado de baixo ao nível de amar assim, em 90 minutos? O futebol é uma emoção gigante, né? É muito fervorante a coisa, né? Então tem essa, principalmente Palmeiras, Corinthians, Santos, do Flamengo. Eu torci o Flamengo quando era novo, cara. Eu gostava muito, sabe por quê? Do Zagallo. Eu achava muito bacana as ideias do velhinho lá, né, e tudo mais. Eu tenho também, assim, da época de criança também, que a gente assistia muito, escutava rádio e os jogos passavam no domingo, né? E nos anos 80 ali, o Fluminense. Então eu curtia muito o Fluminense, né, no Rio de Janeiro. Assis, o Washington, né, o Casal 20, aquele ataque do Fluminense dos anos 80. Então eu gosto de assistir muitos jogos antigos, lance antigo, jogos do Zico, né? Então isso são coisas que a gente não pode deixar morrer, né? São atletas, são histórias boas, né? Que a gente tem que dar uma sequência. E tu falando das mulheres, né? Isso foi uma barreira também que quebrou legal, né? Aquele preconceito que existia, mulher não pode jogar futebol, mulher não pode ser juiz. Não pode ser juiz, não pode ir no estádio. Isso. Então isso é uma barreira que terminou, né? Zero. Hoje a gente vê aí, esses dias eu estava assistindo aí a final Copa do Brasil, acho que foi Grêmio e Corinthians também, das mulheres, né? E as mulheres jogando em alto rendimento, sim, né? Um jogo bonito, né? A gente vai nos campos aí, a gente vê as meninas jogando nas escolinhas de futebol. Então isso é algo muito bonito e a gente tem que também procurar incentivar. A Marta acho que é um ícone, né, dessa parte para todo mundo. Eu acompanhei uma vez algumas coisas tem um youtuber, Fred, mas é o apelido dele, né? Então ele trazia as estrelas lá e tal. E ele trouxe Cristiano Ronaldo e a Marta para fazer uma jogadinha no ambiente controlado e tudo mais. Cara, eu nunca vi o lado dela daquela forma, tão descontraído, porque eles mostraram o off. Em vez de mostrar a gravação bonitinha, disse, não, nós vamos mostrar o off, para ver como vocês veem como é os jogadores por fora das câmeras. Que divertido tu ver aquela parte. Claro, tu já sabe que eles têm uma humildade gigante, então, principalmente os dois ícones, né? E quando eu vi essa parte dessa mulher gerenciando o Palmeiras, o que aconteceu? Eu sentei um pouco, eu li e tal, beleza, daqui a pouco eu acompanhei a mensagem do ápice, foi lá que todo mundo zoou ela, depois todo mundo amou ela. Eu digo, mas como é que ela bateu o ponto dela dirigir? Que barreira quebrada, realmente me apavorei, me surpreendi na hora, mas achei tão legal, porque no final ela mostrou que ela tem capacidade, assim como qualquer outro homem que tá lá. Às vezes tem uns que fazem umas cagadas terríveis, né, pro clube. Isso é muito bom. Você, nessa parte de treinamento que tu fez, faculdade, tu se especializou mais em que área? Olha, eu vinha da questão do rendimento, né? Da preparação física, até porque eu estava habituado a fazer aquilo ali, trabalhar forte, tá? Mas aí depois eu fui mais para a linha também das crianças, né? Da juventude, trabalhei ali um período, e aí depois comecei a ir mais para o lado da qualidade de vida, atividade física, como saúde, né? Como saúde. Então hoje se eu te dizer assim que eu tenho uma linha que eu tô fixa, né? Preparação física, ou academia, ou escola, não. Hoje eu tô no meio termo, né? Eu acho que você tem que ter um equilíbrio, né? Você não pode ficar sem se movimentar. Você tem que estar se movimentando todo dia, fazendo algumas atividades, principalmente as pessoas idosas, né? Porque o idoso ele chega
na idade ali, ele vai ter algumas dificuldades, né? Ele vai perder força, ele vai perder o equilíbrio, então ele vai tendo as suas dificuldades. Então eu me vejo assim incentivando e trabalhando nessa área, né, de fazer com que as pessoas criem esse hábito de praticar, né, qualquer atividade que crie um hábito ativo, né, de se movimentar. Tu atualmente como coordenador, né, dos esportes que tu tá fazendo aqui na cidade, o que mais tu tá focado? Eu vejo que tem muita coisa, é a Celge ali, né? Celge. Isso, aonde gerencia tudo. Tem os campeonatos aqui, tem tudo mais. Como é que tá essa elaboração? Você participa viamente, você primeiramente pega isso ou você tá auxiliando? Como é que tá indo? Não, nós temos uma equipe de trabalho, né? Trabalho com meu colega, o Mário, né? Nós trabalhamos juntos, juntamente com o Paulo. Nós tentamos trabalhar todas as modalidades esportivas, né? Porque hoje tu não pode focar só numa modalidade. Nem todo mundo gosta de futebol. Tem o pessoal de outras modalidades, do vôlei, do basquete, né? Da caminhada, né? E também trabalhar todas as faixas etárias, desde a criança, né, do jovem, do adulto e ali a terceira idade, né, o pessoal mais experiente. Os velhinhos, bacana. Né? Então a gente trabalha nessa questão, né, e também a questão do lazer, né, porque hoje a gente fala muito em saúde, né, saúde, e a gente entende assim que a saúde é um bem-estar da pessoa. Se a pessoa está se sentindo bem, ela vai ter uma boa saúde. E a saúde envolve o quê? Ela envolve a parte mental, né? Você tá bem de cabeça, tá com um espírito legal. A parte física, né? E também a parte social, né? Tu não vai ficar isolado, tu tem que conviver com as pessoas, né? Então, tu tendo esses três fatores, assim, um equilíbrio, você vai ter uma boa saúde, né? Então a gente vê essa questão aí como ponto-chave, né? E algo que vai ser trabalhado muito agora, principalmente agora a gente saindo dessa pandemia. Tá liberando um pouco mais agora tudo, né? Agora... Tá começando a aliviar, vamos dizer assim a palavra. As variantes foram embora, as Brasília também, as Kombi, vamos dizer assim, brincando. Mas eu achei muito legal essa parte toda dos esportes. Quando tu falou em basquete, cara, eu sou apaixonado por basquete, de olhar. NBA, essa coisa que tá acontecendo agora. Né? Então a gente olha muitos playoffs lá, o Sávio, que é meu colega na loja lá, então, esse é fissurado, né? Então tinha o próprio Henry, né? Jogava basquete, né? Então uma coisa que eu vi que ficou muito fraco nos últimos anos e agora tá começando a gurizada. Eles sempre estão ali, né, na feira, atrás tem a quadra de esportes, isso é uma coisa magnífica que foi feita aquela vez. Foi lutado muito pelo Marlon e o Zuri, né, o falecido Marlon. Eu tenho até hoje, eu gosto de skate, cara, muito, não parece, mas eu tenho até hoje o meu skate que eu comprei dele. Ele montou uma base pra mim, um shapezinho bacana, e ele disse, cara, isso aqui vai viver muitos anos pra ti se tu não quebrar essa porra, diz ele bem assim. E tá ali. Então tem bike, o meu piá brinca, né, tem o circuitozinho ali, dá para levar tranquilamente qualquer hora, sabe? Achei muito legal isso, a parte do skate em si, o basquete tá junto ali, muito legal ver que os pais estão levando. Claro, tem aquela coisa assim, ainda tá todo mundo com medo, né? Mas tá começando. Tem o outro lado lá que também tem as quadras de areias que tá sendo trabalhado, eu vi que tá mexendo, tá dando muita ênfase. Tem algum campeonato que vai rolar daqui a um tempo, alguma coisa assim? Ela vai iniciar, né? Uma semana atrás nós fizemos os Jogos de Verão nas quadras de areia, foi a primeira competição pós-pandemia, né? Foi um sucesso, o pessoal veio, assistiu, jogou, uma tranquilidade legal, um ambiente positivo, né? Agora vai começar o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, no dia 22, também um campeonato que existem várias modalidades, mas o futebol ainda é o carro-chefe, né? É o que leva o maior público, né? O pessoal gosta mais. Nós estamos numa reforma no ginásio municipal também, depois vai ter os jogos abertos, que abrange outras modalidades. Agora, dia 27 de
de março nós vamos ter uma etapa também do motocross aqui. Isso eu gosto. É um motocross, pá, Eu muito participei muito muitos legal. anos. Muito bom. Vai ter rally de velocidade. Então a nossa cidade está se posicionando e já é uma referência na região, né? Temos circuitos de corrida de rua também, que vai ser muito forte aqui. Nós queremos fazer várias etapas aqui dentro da cidade para incentivar as pessoas, corrida e caminhada, né? Para incentivar as pessoas a dar o primeiro passo. Então tem muita coisa para ser feita, né? Isso não para nunca, né? A gente vai passar, vai vir outro e dar continuidade, né, para nossa cidade seguir nessa linha, né? Nossa cidade, a gente já está aí perto dos 45 mil habitantes, né? E ela vai crescendo, vai vindo pessoas novas com outras ideias. Eu me lembro quando eu era criança, mais jovem, né? Nos domingos à noite, a nossa cidade era vazia, o pessoal ia nos cultos, né? E depois a cidade murchava. Não tinha ninguém na rua porque o pessoal já estava se preparando para ir trabalhar no outro dia. Pegar cedo, né? Sim. E agora a gente percebe, não? Domingo de noite você vê movimento, você vê restaurantes abertos durante a semana, isso não existia, né? Então, isso também a gente foi se adaptando. Então, a cidade, nós temos muita gente de fora, né? Hoje, isso que isso são panambienses aqui de coração, né? É apavorante, viu? A quantidade de gente que vem pra cá. Eu até pergunto, alguns vêm pras indústrias, né? O que vocês vieram aqui? Não, eu vim buscar um pouco de calmaria. E como é que tá? Não, eu encontrei. Interessante, né? Vem de São Paulo, vem de outras cidades que, assim, o negócio é muito doido. E tu falando a qualidade de vida, cara. A gente tá numa cidade muito bacana. Eu vim em 90, lá vai pedrada. 99, a gente vim pra cá. E vim pra conhecer a cidade, pra visitar meus primos. E dali eu fiquei. Era pra ficar um mês nas férias ali, né, da escola. Que tava intercalando 7ª pra 8ª aquela vez. E daí eu cheguei e disse assim pra minha mãe: não vou mais embora. Eu vou ficar aqui morando com a tia. Minha tia morava atrás da Cotripal, lá do Material Construção. E daí do nada: não, tu não pode, tem que ficar, tá louco? Como tu vai ficar aí? Não, daí eu convenci, não sei como, minha tia aceitou a ideia. Aí meu primo tinha... Meu primo ele era catador de papelão, cara. Ele tinha uma charrete. Isso foi meu primeiro emprego, só que eu não usava charrete, eu empurrava o carrinho. Né, antigamente aqui na Conrad tinha o senhorzinho ali que tinha essa parte. Isso. Então foi o primeiro emprego. Então aquilo ali me alavancou para vir para Panambi. E eu me lembro que era muito complicado tu sair na cidade naquela época. Não tinha muita coisa. Tinha o ginásio e tu tinha limite. Acho que 9 horas tava fechado. Sim. Sabe? Tipo, tu não podia mais jogar, fazer outras coisas ali. Hoje também acho que tem uns limites, né? Mas Sim. Era mais complicado. E foi evoluindo para o que tá hoje a nossa cidade, cara. Digo nós porque hoje eu me sinto aqui. Né? Até é estranho o cara dizer assim: tu é juricabense, mas sumiu a história. Hoje é panambiense, né? É muito bom de viver o atual, cara. Sabe? Para quem viveu os outros anos, tu viu que tem uma qualidade de vida muito boa vindo. Espero que muitos anos para frente se alinhe e que cada vez mais o esporte cresça, principalmente. Tu falou de fim de semana ser uma movimentação gigante. Quando eu fui pro Flamengo a primeira vez a convite lá do Toniel, na verdade eu recusei umas quantas vezes, né? De outros convidados. Daí eu fui um dia. Disse: Toniel, lembra aquele convite? Quero ir lá, vamos lá. E daí cheguei lá, jogando bola, o pessoal no Campo Grande, uma galera cuidando daquilo. E eu disse: mas tem campeonato aqui, será? É um jogo de fim de semana, de todo fim de semana. É quase um campeonato, mas é os amistosos, né? Sim. Interessante aquilo, né? E daí os velhinhos, que eu gosto de brincar, né? A veiarada, que eu tô no meio, jogando 7, né? Depois tem a resenha. É muito bacana saber, cara, que nós temos todas as oportunidades. Eu era um que não aproveitava um fim de semana olhar. Eu sentei um dia e fui olhar lá o jogo. Eu achei muito bom. 2 partidas eu acompanhei e me gostei muito, sabe? Daí tu falou agora antes do goleiro, podia ser de qualquer tamanho. É interessante que nos dias de hoje o goleiro baixinho sofre. Preconceito, né? Preconceito. Não é preconceito, mas sofre, coitados. Mas é muito bom ver bons jogadores aqui na cidade, viu? Eu não conheço a metade, mas assim, o cara já lembra o 8, o 7, o 10, o 12.
Então tu vai cuidando ali, sempre eles usam o mesmo número e tu vai olhando eles jogar. É bacana saber que tem, né? Só eu vejo que o goleiro é o que menos evolui, cara. Que tu falou, é uma responsabilidade gigante. Eu brinco, né? Que goleiro é uma espécie em extinção. Falta até na nossa brincadeira lá, né? Não existe mais, né? Goleiro, mas é uma dificuldade muito grande, né? Nas equipes e não sei o que está havendo, falta um pouco de incentivo também, né? Principalmente para as crianças, né? Que se dedicar, né? Porque você tem que ter além da você ser corajoso, você tem que gostar, né? Tomar bolaço, né? Então... E tem lugares que dói, né? É algo que a gente percebe aí nas equipes, aí o pessoal muitas vezes ligando, né? Vem atacar para nós aqui, estamos sem goleiro. Então a procura está grande no mercado, né? E falta bastante goleiro. Algum time já te deu uma tonteada nos últimos anos, assim, tipo, não quer voltar um pouco para jogar com nós? Já aconteceu isso nos últimos anos? Já, depois que eu parei de jogar, eu joguei alguns campeonatos amadores, né? Joguei em Pejuçara, na equipe do Farroupilha, lá de Vista Alegre, né? A gente fez grandes amizades, também tem um carinho grande. E às vezes o pessoal convida, né? Convida, mas eu cheguei num ponto agora de encerrar, né? A competição, eu não jogo mais. Até porque tu tem que se preparar, né? Você tem que ter um treinamento específico, né? E aí agora eu optei mais pros jogos de lazer. Tu tem um nome a zelar que tu sempre teve, que todo mundo te respeita. Daí tu vai lá e não se prepara e você bota num campeonato, ou tu não rende, ou tu se lesiona rapidamente. Isso é complicado, eu sei, na tua cabeça que tu era todo exigente, que não te falou. E hoje com a tecnologia que tem, que nem nós estávamos falando ali, tá jogando ali, tem 4, 5 com telefone filmando. Aí tu toma um peru ali, toma um frango, os caras já botam nas redes sociais ali, ó, o goleiro ali, ó. Então tem que ter um cuidado, que nem tu falou, tem que ter um nome, né? Isso. Todo mundo quer zelar o que sempre fez bem, né? Eu Isso acredito que isso é de praxe. Mas tu já levou algum frangão que tu te lembra assim? Porque assim, é bom a gente sempre conta os ganhos. Mas um tipo assim que te marcou ratei, falha minha, que podia não ter feito. Já vários, né? Algum marcou bem assim que te deixou pilhado uns dias? Eu teve um gol, né? Teve um jogo aqui em Juí também que eu tomei um gol. A bola passou por baixo, né? Demorei um pouco, perdi o tempo da bola, passou, foi um frangaço. E outros gols, né? Então, que a gente falhou, muitas vezes, às vezes, sair errado no tempo errado, calcular mal, né? Então, isso acontece. Nenhum goleiro tá livre disso, né? Mas tu tem que estar preparado, tomou, vai lá, busca a bola e segue o jogo, né? Tu tem que tentar passar para tua equipe uma confiança, né? Que aquilo aconteceu, mas tá tudo normal. O meu piazinho gosta de olhar o Strikers no YouTube. E ele olhou desde o início até o que teve já, né? E eu peguei graça. Então tem o goleiro, né? Que é o lá e tudo mais. E é o cabeça da coisa, né? Tu vê que é engraçado. Agora me lembrei disso. E o meu piá fazia... Pai, vamos olhar os strikers. No começo, mas eu tenho mais que fazer, rapaz. Daí daqui a pouco eu gosto de desenhos, animes, essas coisas, de alguns pontos. E quando eu vi que era um grupo que se unia muito, principalmente mostrava isso, transparecia, eu disse, pode continuar olhando, porque tem coisa que o cara proíbe, né? Sim, claro. Então pode continuar olhando. Cara, eu e ele, TV, sofazão sentado, horas e horas, e chegava a esposa, quando é que eu vou pegar o controle aí? Vai me olhar minha novela, alguma coisa assim, né? Então, achei muito bacana toda essa parte aí. Aqui tem uma pergunta, do Márcio. Uma pergunta não. Alencar, conta uma história de bastidores pra nós. Que tu lembra que achou muito bacana. Olha aí, o Márcio me pegou. Márcio Rogério. Um abraço pro Márcio lá, né? Teve várias, né? Um abraço lá pro Márcio lá, pela pergunta também, agora de cabeça, assim, teve várias, né? O futebol, ele tem várias histórias, né? Momentos bons, momentos ruins. Mas agora aqui de cabeça, eu não me lembro nenhuma, né, para contar. Mas foram diversos momentos, assim, que a gente viveu, né? Aquele tempo era difícil, porque você ia jogar em outro estado e
às vezes para falar até com os familiares, né? Muitas vezes ainda você tinha que botar a ficha, né? Botar a ficha ou ligar depois das 8. Sim. Né? Nos domingos também era mais barato você ligar, né? Mas eu fico muito contente assim de ter tido a oportunidade de ter vivenciado esse mundo legal. Hoje eu faria tudo de novo, né? Isso é legal. Claro, com outra experiência, né? Algumas coisas, outros caminhos, ia procurar seguir outros caminhos, né? Porque no futebol não é só mil maravilhas, né? Tem muita trairagem, é um querendo ferrar o outro, derrubar, né? Então tu tem que ter muito cuidado, tem que ter muita postura, né? Então, e eu sempre procurei ser correto, né? Ser correto, ser justo, né? Para também os outros serem corretos comigo, né? Então, mas foi muito legal, né? O nosso papo aí hoje rendeu bastante coisa, cara. Rendeu eu achei bastante, muito bacana. Né? A gente tem bastante história, né? Sim. Bastante currículo, foi enorme, foram 12 clubes, né? Eu passei por 12 clubes profissionais. Inclusive fora do país, tu foi. Né? A gente fez uma... Não é pra, viu, não é pra, assim, ó, é pra poucos hoje as oportunidades, naquela época principalmente, era pra poucos, né? Isso aí não era assim. Tu teve a oportunidade de ir por causa que eles fizeram o tour deles, né? Eles estavam planejando. Isso que é bacana. Tu lembra alguém, assim, que era teu peixe dentro de algum clube, que você tinha uma afinidade muito grande, pode ser 1 ou 2, mas tu lembra alguém, assim, que te marcou, que sempre tu podia contar com aquele jogador que era colega de equipe? E onde que foi isso? Nas equipes nós sempre tinha, né, aquelas pessoas mais próximas, né, que tinham mais afinidades, né, mas eu tinha aqui uma proximidade muito grande, um grande amigo, assim, que trabalhava, não era jogador, né, mas era um cara que tem uma experiência e está até hoje no São Luís, que era o seu Zé, o massagista, né, então ele tinha uma experiência, era um cara que ajudou bastante ali, né, num período também que a gente tinha lesão e passava sempre um conhecimento e nos auxiliava, nos dava dica, era um amigo, né? Sim. E muitas vezes você estava focado numa direção e às vezes ele te alertava, né? Era um conselheiro ali dentro e isso me ajudou bastante, né, a me posicionar também como atleta, né, para ter personalidade, para buscar o meu espaço, né? Sim. Então ali em Juí ali eu posso lembrar do seu Zé ali, o massagista ali. Do ladinho, né? E olha que legal. Né? Então isso ajudou logo no início da carreira, né? Então essas dicas, essas informações. E quando a gente ia para os clubes de futebol, né? A gente tinha que ter amizade ali e tratar bem a tia da cozinha, né? A tia que fazia a comida, né? Elogios. Então sempre era importante, né? A comida importante. O cara treinava forte, né? Então a fome, um atleta come bastante, né? Então... Sim. Cara, é muito legal. Até na escola a gente tinha que tratar bem a tia da cozinha para não ficar da merenda, né? Para poder repetir, né? Ou deixava, às vezes não. Isso era bacana, né, cara? E tu falou em lesões. Tu teve uma série, tipo assim, fora essa que te tirou, que você teve que ser ausentado do que tu curtia fazer, tu tinha umas lesões contínuas ou tu nunca foi abençoado de escapar disso? Assim, ó, as lesões que eu tive foram tudo lesões de choque, de pancada, né? Então a do rosto foi de pancada, de choque, do ombro também de choque, mas assim, lesões muscular, sempre eu fui legal, nunca tive, né? Foram mais quebraduras, né? Então, os dedos da mão, assim, se começar... Até eu já nem sei mais quantas lesões eu tive no dedo, né? De fratura, de quebrava dedo, torção, luxação, né? Tinha que recuperar logo. Então e muitas vezes tu ia pro jogo com dor, né? Muitas vezes você fazia, no tempo se usava muito infiltração, né? Então isso é uma coisa hoje banida do futebol, né? Mas o pessoal infiltrava para te ir pro jogo, né? Tu ia meio na raça, muitas vezes sentindo dor, mas tinha que jogar. Não tínhamos acesso à ressonância que hoje nós temos de uma lesão, né? Então muitas vezes o massagista ali fazia uma massagem, o médico infiltrava, tentava te colocar para o jogo. Era na raça, né? Ia na raça mesmo. Então muitas situações você ia mesmo
com dor, mas ia pro jogo. Aí né? dá pra ver quanto valor tu dava para aquilo que tu queria, né? Hoje já não acontece, né? Hoje você vê lá o jogador ali no treino sentiu eu digo enganar muitas vezes, né? Porque aí é um desconforto muscular. Porque se tu teve uma lesão, tu vai ali, faz uma ressonância, ela vai apontar, né? Então os jogadores agora muitas vezes usam aquele desconforto muscular, eu tô com desconforto. Então isso é muito utilizado, né? E qualquer mal-estar, os jogadores saem fora, não jogam, né? Porque o jogador de futebol, o torcedor, falando do torcedor, o jogador entrou em campo, ele não quer saber se o jogador tem 15 anos, 16 anos, se ele dormiu mal, se ele estava com dor de cabeça, a exigência, né? Se ele brigou com a esposa, não está num dia bom, ele vai cobrar o resultado. Sim. Né? Então por isso que muitos jogadores na época, até para não perder a posição, né? Porque é uma disputa muito grande, ia com... Tinha menos, tinha menos atletas que eram brilhantes, que ia muita concorrência a ser brilhante naquela época. Veja bem, tu queria evoluir, mas tinha muita concorrência. Tu não queria perder os goleiros, né? Os goleiros iam muitas vezes queriam jogar todos os jogos, né? Os goleiros titulares queriam jogar todos os jogos para não dar oportunidade pro reserva entrar. Então tem tudo isso, né? E hoje um goleiro às vezes tá louco pro reserva entrar para ele dar uma escamada. A gente vê aí equipes aí, o próprio Grêmio, né? Trocando o goleiro toda hora, né? O goleiro machucado, sai, entra outro, né? E aquele tempo não, o pessoal ficava para garantir o seu espaço, né? Não queria dar brecha para não perder a posição, né? Sim. Eu tive, no tempo que eu morei em Juricaba, quando era novo, eu tive a oportunidade de conhecer alguns que se deslancharam. Lá era o Jeg, que era o nosso preparador. Eu joguei na UEFA, União de Escolinhas de Futebol lá, né? Hoje eles reativaram, cara, que legal. Fiquei sabendo faz quase 2 meses. Eu achei que tinha se extinguido a UEFA. E um dia eu cresci no bairro onde o Carlos Eduardo, o Nevo, nós jogava junto. Isso, e ele deslanchava, ele era jogava até nos veteranos, né? Então, sempre, né? O Grêmio, coisa tá no campo lá. Sim. E teve várias oportunidades de ter jogado com eles. Teve o Darlan, que era um goleiro, que era um amigo nosso e era balaqueiro pra caramba. Ele gostava da balaca, atacar meia boca, mas ele gostava. Só que ele tava sempre como presença. Tu vê que engraçado, me chamou agora, me lembrei. Então, ele foi até o Grêmio testar, fazer os treinos, mas ele voltou. Porque ele não teve toda aquela ênfase. Eu lembro que teve um olheiro uma vez. Naquela época, cara, eu tinha o quê? 13 anos. R$25 era pra tu jogar e o olheiro ter a examinar. Minha mãe não tinha isso aí pra botar em mim e olhava pra mim. Futebol é jogar no fim de semana e na esquina. E realmente, o pensamento era tu trabalhar, ter o pão ali, os guris estudar e deu, né? Então ali foi vários guris, até o próprio filho do Jeg, que foi pra frente, o Jefferson, eu me lembro, foram tudo pra frente. Ficaram um tempo lá, meio ano, 1 ano, e o Nevo que deslanchou. Mas goleiro mesmo, cara, todos voltaram. Olha que engraçado. Que a concorrência é muito grande, né? E a gurizada foi cantando aquela história. Um era balaqueiro, o outro já estava achando que tava não sei o quê. E balaqueiro naquela época nós dizia porque assim, ó, vivia de fazendo firula. Queria atacar fazendo ponte, coisa e tal, né? Fazia uma graça. Quem tava dentro do campeonato interno de jogos, quando nós era criança, aquela adolescente, cara, era massa de ver. Os campeonatos internos que dava, ganhava sempre a escola. Por causa do Carlos Eduardo, por causa do Jeff, por causa do Darlan. Porque Juricaba saiu jogadores, né? De bacana, alto. Isso. Carlos Então, Eduardo, Paulo Baia. então foi muito legal isso daí. E hoje o Carlos Eduardo tá no Brasil de volta, né? Volta e meia, às vezes eu consigo milagrosamente bater um papo com ele. Que interessante. Tá me devendo uma camiseta, hein, cara, até hoje. Quando tava na Alemanha, ele tinha me prometido que ia me mandar uma. Só que, como é que, imagina, né, o contato, depois nós perdemos. Eu sempre tive ele com um cara muito, assim, ó, de visão batalhadora, porque o guri tava lá embaixo, que nós não tinha perspectiva nenhuma lá no bairro. Era sempre, sabia que era complicado, né? Quem saísse da cidade, eu acredito que teria uma oportunidade de alguma coisa melhor, né? Tentar, pelo menos. Mas lá na cidade, a gente sabia, com 7 mil habitantes, tu tinha destinado teus setores de trabalho.
Tu sabia que tu ia trabalhar no máximo na Cotrijuí, ou no mercado, uma loja, ou trabalhar no interior, que era, né, o braçal, né, agricultura. Então, quando os guri queriam bater bola e acreditaram, quando o Carlos saiu, muita gente se esperançou. Sim. Muitos outros, opa, eu se vou espelharam nele, isso, né? Oportunidade. E quando eu vi que a UEFA voltou, eu mandei um parabéns no Instagram. Disse, cara, que legal, eu fiz parte disso em tal e tal época. Eu tenho orgulho de que vocês fizeram naquela. Continua. Achei muito bacana a preparação. Daí eu vi um material, eles reaproveitando, fazendo. É bom. Né? Inclusive em Panambi, merece não só ter uma escolinha, eu acredito que várias, onde isso se cabe, claro, ser apoiado. Né? Você, como coordenador dessa parte toda, eu acho que fica feliz em ver que várias outras escolas ou até crianças se desenvolvem com o trabalho que tu fez, né? Isso é muito bacana. Como a gente falou, a cidade lá, Juricá, você tinha uns 7 mil habitantes, então a cidade era menor, então uma escolinha absorvia todas as crianças. Eram 30 e poucos naquela época. Então nós aqui, a cidade está grande, então hoje o Cometa, que é a escolinha maior, mais tradicional, ela não consegue ter todas as crianças da cidade. Então por isso que é importante se formar mais escolinhas, né? Nós temos a Chapecoense aqui também, que vem fazendo um trabalho, a CESP também, são escolinhas, então é importante a gente incentivar, né, a continuidade, né? Porque é o sonho das crianças, né? E a gente tem que procurar incentivar elas, né? Daqui a pouco, se não for um atleta, vai ser um bom médico, vai ser um bom engenheiro, né? E o futebol tem essa questão aí de incentivar, de dar disciplina, né? O professor passar as orientações e as crianças ouvem, porque elas gostam, né? É que nem a educação física na escola, né? A gente gostava de fazer. O treinador, tu respeita mais que o pai, às vezes, se tu se liga. Eu lembro que se tu não... O treinador gritava... Cara, tu podia estar lá na frente jogando. Não dá pra acreditar, mas eu jogava bola, cara, antigamente. Não bom, mas eu sempre tava dentro do time principal da UEFA. Quando era sempre me botavam, sabe? Eu podia começar no banco, mas daqui a pouco... Não faltava treino? Hã? Não faltava treino. Eu sempre respeitava o Jeg, né? É o apelido dele, então cresci, sabe assim, né? Então era muito interessante que uma vez eu entrei dentro no salão, eu gostava de salão. E assim, eu sou de chutar com a direita, mas eu sempre tinha a canhota estranha e chutava e ia pro gol, cara. Muito esquisito. Daí ele me botava jogar na lateral esquerda, sendo direito. Trocava os caras e atrapalhava. E um dia eu entrei com... eu acho que eu podia ter aparecido um pouco mais ali, que eu tava jogando bem. E eu entrei com o relógio dentro da sala. Botei, 1 minuto o juiz apitou e o Jeg berrando. Eu só escutei. Eu nem... só saí de campo. Cavalo, né? Como é que me entra de relógio? Né? Me tirou de campo aquele dia, tipo, do jogo. E eu me lembro dessa situação. E eu disse assim, eu baixei a cabeça e disse, desculpa, professor. Tipo, eu respeito que o cara tinha, né, aquela vez. E ele me deixou de gancho, cara, acho que uns 4 jogos. Para me aprender que eu tinha que me cuidar, porque os guri volta e meia era um brinquinho naquela época, ou a corrente, né? Então a gente tinha um respeito gigante pelo treinador, cara. Isso aí é muito bom. Isso é bonito. O professor em si, em todas as áreas, ele é respeitado muito grande. Mais que às vezes o pai, a mãe. Eu sei que o meu piá tinha coisas que às vezes nós ia na escola, a professora, isso. Ah, é mesmo, verdade. E em casa às vezes diziam, não sei o que, sabe? Isso é muito bacana. Então que se formem mais pessoas nessa área, principalmente da educação física que vem, né? E venha a coordenar, seja o esporte que for, eu acho, né? É importantíssimo isso. Eu gosto muito de ver que está crescendo, principalmente as oportunidades de não ter só o futebol, mas vários outros. E tu, como coordenador de esporte, cara, eu queria dizer assim, por favor, incentive os que menos têm. Cara, eu queria ver um campeonato de skate aqui. Teve há uns anos campeonato de bike, né? No Escadão lá. Eu lembro isso aí. Cara, eu vi por um acaso. Tu vê? Foi muito pouco divulgado, assim, tipo, pra mídia aqui. Isso seria muito bacana trazer, né? O amigo como coordenador dessa parte dos esportes. O basquete, né? Ou uma mini maratona, que a gente falou, essa parte. Cara, incentivar o público. Uma mini maratona seria uma delícia. Né? O pessoal pode caminhar e fazer. E acredito que o teu trabalho que tu tá fazendo, tá muito bacana. Não porque tu tá aqui, mas é porque tem resultados, tem exemplos. E todo mundo fala. Quando eu falei que você ia estar comigo na mesa aqui,
cara, vai vir material muito bom, você vai ouvir histórias legais, ele é bacana. Então, assim, ó, isso foi prazeroso para mim, porque eu quero trazer isso, né? Não só nesse podcast, como os outros, eu quero sempre trazer uma pessoa que tem algo a agregar para as outras pessoas. Sim. E locais. Essa é a diferença, né? Eu quero te agradecer, Alencar, imensamente. A gente já chegou num quase 2 horas aí, 2 horas batemos. Não vamos estender, porque senão o povo também dorme, né? A gente também tem que limitar eles e tu também tem teus compromissos amanhã. Quero agradecer de coração mesmo que tu esteja aqui, né, nesse episódio. Foi muito legal. O pessoal vai poder estar vendo depois, tá gravado aqui, vai estar no Spotify, pessoal, tá? Vai estar a descrição aqui embaixo, o link do Instagram do Alencar para vocês seguir, o Facebook. Vocês vão poder conhecer um pouco mais o cara. Ele não coloca muita coisa, eu vi lá, mas, né, é bacana essa pouca parte. mídia, né? Foi criado com pouca mídia, né? Mas com bom louvor, né? Isso Mostrar bacana. o trabalho, né? Então, Isso. mas eu fico feliz, cara, de participar, né? Eu acho que 5º episódio, Hoje né? é o 5º, que 5º, bacana. né? Com certeza já está sendo um sucesso, né? Algo novo, inovador aqui na cidade, né? A gente conversa com o pessoal e assistir os outros vídeos também. E a gente fica feliz de ter vindo aqui contribuir, né? Contribuir, contar um pouco da história e nós aqui, a gente mora na cidade, cria aqui da cidade, né? Então, e trabalha aqui na cidade. Então a gente quer o melhor para nossa cidade. Então a gente procura se dedicar de coração, né? Porque é o lugar que nós vivemos aqui, então nós temos que defender e falar bem, né? Falar bem da nossa cidade. Ela é tá o melhor merecendo lugar atualmente, viu? Que é o melhor lugar do mundo, né? Ela tá merecendo. Mesmo que nós temos problemas, né? Ninguém vai Que chegar família aqui que não tem isso, né? que vai dizer que a nossa cidade é 1000 maravilhas. Nós temos problemas, né? Mas vamos tentar resolver, né? Tentar melhorar para que a gente possa ter uma condição de trabalho, né? As empresas dar trabalho aí, receber as pessoas de fora, né? Que vêm para trabalhar também, criar um ambiente bom. A gente percebe aí na cidade também que temos estrangeiros, né? Tem os venezuelanos aí também, temos que receber esse pessoal também, né? Criar um ambiente bom e tu pode contar comigo quando tu precisar aí, né? Que a Sabe gente que vai eu tenho um sempre. esporte que eu defendo muito mais, que não foi comentado aqui, que é o Airsoft, né? E eu quero ainda trazer para essa cidade uma mateada no ginásio municipal para o pessoal conhecer o que é esse esporte que trabalha corpo, alma e mente. Quem entra nesse esporte, eu dificilmente, cara, que jogou da forma correta, dificilmente ele não vai sentir prazer. E tu conhece todos os caminhos desse esporte, então eu acho que tu é o cara para nós. Vamos batalhar. Vamos trazer vai e ser com legal. certeza vai ser um sucesso também. Eu fico feliz que quando tu falou que a cidade, a gente está trazendo, contribuindo. Quando eu pensei em fazer o podcast, eu pensei, bom, vou fazer com que nicho local, trazer as essências da cidade. É isso que eu quero, tá, pessoal? Todo mundo que veio aqui, eu sei que vai ser uma batalha bem grande. Tem muita gente que não sabe nem o que é essa parte. Ah, vocês estão gravando vídeo para aqueles youtubers, né? Tipo, tem uns que vêm e falam assim, tamo, pode olhar que tá bom demais lá o negócio. Mas é assim que tu começa a explicar. Então tem gente que não consegue olhar 2 horas de vídeo, mas consegue olhar uma parte. Vai ter os cortes depois pro pessoal acompanhar os melhores momentos que o nosso amigo falou. Tudo isso, então, por gentileza, compartilha, comenta, se inscreve, ativa o sininho, por favor. Eu gosto muito, eu tô feliz por cada um que está acessando, cada um que está comentando, não só dentro dessa live, mas pós. Você que participou da live aqui, né, que é ao vivo, você comentou aqui, ficou aqui dentro. Mas depois você vai lá e comenta a tua ideia, diga o que você achou, fala de mim, fala do Alencar, fala de todo o contexto. Eu vou agradecer demais isso. E é muito bom saber que a gente trouxe hoje um conteúdo legal sobre esporte, sobre a história de goleiro tua, Alencar, né? Que quando eu fiquei sabendo a primeira vez que tu era goleiro profissional há bons anos, eu disse, cara, eu tenho que lapidar esse homem. Então, tá aí, ó, né? Foi muito bacana. Eu tinha uma outra ideia antigamente, antes do podcast, que era fazer vídeos com as histórias. Então encaixou perfeitamente. Assim como tu falou do Dr. Aires, né? Ele também tem uma história com futebol, né? Tem uma história muito bonita, né? Fica convite pro amigo aqui, depois eu vou entrar em contato, nós vamos trazer o amigo aí também, se ele desejar. Eu acho que vai ter uma mesa bem repleta de conversas e histórias para puxar, né? Se o currículo dele é maior que o meu. Por seleção brasileira o cara, né, bicho? Participou, né? Não, obrigadão então de coração, né?
Um bom trabalho, continua exercendo tudo que tu faz aí, cara, que tá de bom. Conta comigo se precisar alguma coisa que eu possa auxiliar nisso, eu tô junto. Valeu, pessoal. Brigadão vocês que estão aí. Até o próximo episódio e também curtam nós lá no Spotify, tá? O podcast aí é o SKCast, um cast sem pod. Valeu, tamo junto, forte abraço. Você ouviu SKCast, um cast sem pod.